Assista esse episódio que você vai saber um pouco mais sobre sucessão familiar, como levar a vida mais leve e também como amar o próximo como a ti mesmo. A 4ª temporada do Bem em Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo à 4ª temporada do Bem em Comum Podcast. Nós estamos muito felizes de voltar a bater papo com pessoas especiais aqui. A gente vai ter algumas novidades, algumas mudanças. Muitas vocês irão perceber de maneira drástica, outras serão mais sutis e naturais, mas tenho certeza que vão fazer total diferença em como vocês vão receber e absorver os nossos conteúdos a partir de agora. Então já peço para você se inscrever aqui nesse canal e para que você siga também a gente lá no @BemComum para sempre ficar ligadinho em tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer aqui nesse podcast. Esse podcast tem parceiros incríveis que fazem parte da nossa história desde a primeira temporada e eu tenho falado que essa 4ª temporada vai relembrar um pouco da essência da primeira. Vai ter algumas coisas que são a essência da primeira temporada, que enfim faz parte do nosso DNA e vão voltar agora um pouquinho diferente, um pouquinho mais incomum. E, de certa forma, para começar essa 4ª temporada, eu gostaria de começar com uma pessoa que é um dos meus primeiros apoiadores, uma das primeiras pessoas a acreditarem nesse projeto aqui. Ele que já teve em algumas ocasiões aqui no nosso podcast, mas nunca sozinho e nunca para falar exatamente sobre a história dele. E hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de bater um papo com um cara que, além de tudo, é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Felipe Eduardo Vieira. Seja bem-vindo. E aí, Rafa, tudo bem? Um prazer estar aqui agora como entrevistado, né, do outro lado da cadeira. Tive a oportunidade de estar com a minha esposa, Daiane. E meu co-host várias vezes, né? Várias vezes aqui no Bem Comum. É um prazer ser o primeiro da 4ª temporada. E vamos ver o que nos aguarda nesse bate-papo aí. Vai ser demais, vai ser demais. O Felipe, ele é corretor de seguros, né, Fê? E trabalha e administra, gere. Ele vai explicar o que ele faz lá. Eu, pra falar bem a verdade pra vocês, não sei. Mas ele sempre tá lá. Ele tá na De Valor Seguros todos os dias. O que você faz lá na De Valor, Fê? A empresa, falamos aqui na empresa, né? A De Valor Seguros foi fundada pelos meus pais. Então, De Valor é Denise e Valmir. Temos aí mais de 30 anos. É que é sacanagem. Temos aí mais de 30 anos de história, né? E passei por todos os processos da empresa, desde a parte de estagiário, comercial. Né? Você foi contínuo, tinha que ir em banco ou não? Ia de bicicleta. E hoje sou sócio da empresa, né? Depois de muita porrada, muita insistência da parte do pai, minha, né? Filho revoltado. Então, porque a sucessão familiar é bem complicado, né? Não sei se está na pauta aí, mas é um tema bacana aí de conversar. Vamos falar sim. E hoje eu sou sócio da empresa, né? Estou como sócio. E, claro, eu tenho meu braço direito, que é minha esposa, que me apoia, me ajuda, né? A minha base na corretora. Total capacidade de tocar a empresa. Então, a gente está nesse projeto aí da De Valor, tocando enquanto... Fazendo a transição. Na transição da sucessão, né? Uhum. Os pais nunca saem, né? Os pais nunca saem da operação, nunca vão deixar, né? Porque é um filho deles, né? Mas a gente... E eles gostam muito também, né? Cara, eu digo assim, que é um negócio que quem cria não larga, né? Então é um negócio que não vai deixar de ser deles, né? Uhum. Aquilo ali vai com eles, a gente continua, vai com a gente, mas aquilo ali vai ser sempre deles. Uhum. Independente do momento da vida, sempre vai ser deles. Uhum. Porque eles que fundaram, né? Uhum. Até, inclusive, quero convidar vocês aí. A gente tinha um podcast aqui dentro do nosso guarda-chuva de produtos aqui, que era o casal em comum. O seu Valmir e a dona Denise, que são os fundadores da De Valor, já tiveram aqui. E é um episódio muito engraçado, muito divertido. Então, dá uma busca aí no nosso canal aqui no YouTube.
podcast Casal em Comum, Denise e Valmir, provavelmente vocês vão achar. Mas tá lá na temporada, são 10 episódios, então é um dos 10 que a gente gravou de Casal em Comum. Um papo muito bacana, e eles contam ali um pouco o seu Valmir e a Denise contam como foi a criação da marca e todo, enfim, o tempo, já são 30 e poucos anos de empresa, 35? 35 anos de Devalor. Então eles contaram um pouco da história da empresa. Então isso vou deixar para vocês que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história da Devalor, dá um pulo lá nesse episódio que vocês vão conhecer o Gênesis e, enfim, a história do seu Valmir e da Dona Denise junto a essa empresa tão tradicional aqui na nossa cidade. Hoje eu quero conhecer um pouquinho mais do Felipe. Felipe é um cara que eu conheço, Felipe, pelo menos, eu sei lá, vou fazer umas contas, vou chutar baixo. Eu devo te conhecer perto de uns 8 anos já, né, Fê? Por aí. Uns 7, 8 anos, né? 7, 8 anos. E a gente se conheceu na igreja, né? Mas eu não sei como é que era a tua história antes. O que você fazia da vida? Quem que era o Felipe antes? Conta pra mim como é que era como é que foi a tua juventude, Fê? Eu sei que já morou fora, essas partes eu sei. Só não sei em que parte da vida isso aconteceu, porque como foi. Mas me conta antes disso, como é que foi a tua juventude, até chegar nesse processo de ir morar fora e tal. Rafa, sempre fui um cara muito imperativo, sempre fui um cara muito agitado, né? Então a criança vive mesmo, né? Eu tenho algumas histórias pra contar. Uma vez, tinha uns 4, 5 anos, eu acho. Meu pai foi comprar cachaça com meus tios. E aí, eu sempre gostei de meter com um bicho, né? Guri do apartamento, né? Uhum. E aí foram comprar cachaça. Eu tava provando cachaça. Aqui em Joinville, isso. Não lembro daqui era, não lembro. Mas você, desculpa, só pra te interromper. Uhum. Você é cria da onde aqui de Joinville? Floresta. Floresta é Zona Sul. Zona Sul. Zona ZS. Sul. ZS, pô. E aí, a minha mãe conta, né? Tinha piá. Que era eu correndo, tinha um boizinho lá, era eu correndo atrás do boi, o boi correndo atrás de mim, brincando, né? Então, uma vez já fui de galinha choca, eu também não sabia que era galinha choca, o piá saiu correndo no meio do mato. O que é isso? Galinha chocando, só que ela não ataca. Aí berraram, corre que a galinha tá choca. E eu fiquei, corri, e é de apartamento, né? E ela vem? Não vem, não avança, não faz nada. Não faz nada, porque ela Não. tá cuidando dos ovos. Tu pode tirar ela ali, pegar o ovo e sair fora. Não sabia. Eu também, eu descobri isso depois que tu tava me zoando. Mas assim, tenho várias artes, né, de criança. Espero que o Júlio César não seja que nem eu. E não tá sendo, né? Teu guri, né? Já passou 11 anos ali que, graças a Deus, sem nenhum quebrado, nenhum ponto, né? Mas, cara, a nossa família, graças a Deus, né, sempre foi uma base familiar que me levou sempre pra igreja, né, dentro dos princípios cristãos. Você cresceu com irmãos, Fê? Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova, né, e uma que é mais velha. As duas estão fora. Uma na Alemanha, mais velha na Alemanha e mais nova na Argentina. Uhum. E eu tô no Brasil. E vocês cresceram juntos? Vocês sempre conviveram juntos? Não, a minha irmã mais velha, a gente se conheceu em 2013. Ah, sim, sim. Não teve contato, Eu acho que né? eles contaram essa história. Foi 2013. Aham. E a minha mais nova é desde Vocês criaram junto. moleque. Qual é o nome dela? Juliana. A Juliana. Entre tapas e beijos. A Juliana é que tá na Argentina? Na Argentina. A Juliana é mais nova na Argentina e a Tati tá na Alemanha. Certo. E aí vocês têm pouca diferença de idade, provavelmente o bicho pegava em casa. Cara, era cintada, almofadada, tiro, porrada e bomba. Mas sobrava pra ti, provavelmente, né? Tu era o piá? Cara, não, a mãe amarrava nós dois numa camiseta ou numa parte de roupão, né? E mandava ficar de joelho abraçado, pedindo desculpa um pro outro. Eu não conheço a tua irmã pessoalmente ainda, mas ela é... Porque pra quem não conhece, o Felipe parece que ele caiu dentro de um barril de café, assim. Ele é um cara que tá sempre muito elétrico, ele sempre tá... Parece que ele tá sempre entusiasmado com as coisas assim. Até o dia que ele tá cansado, você vai achar que ele tá muito acelerado, assim. Ele já tá acima da média de... Tua irmã também é assim ou não? É outra parada? A minha irmã trabalhava na Embraer, mais velha, né? E a mais nova se formou em Direito e agora ela gerencia uma empresa que vende sinais pra filme, né? Na Argentina, numa empresa chinesa. Uhum. Então, hoje ela gerencia toda a parte do Brasil. Streaming. Streaming. Uhum. E ela tá forte, tá feliz pra caramba, tá contente. Mas vocês são perfis diferentes Totalmente. Eu sou muito imperativo, cara. Eu sou... Inquieto. Eu levo a vida de um jeito mais leve, cara. Assim, eu tenho um defeito, né? Até às vezes a Daiane briga comigo que eu não brigo, eu não discuto, né? Então, eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar discutindo, brigando. Você não perde tempo com... Eu acho que às vezes é um defeito. E, assim, eu engulo muita coisa, né? Eu sou um cara mais, assim, mais paz e amor, assim. Eu não sou de falar, explodir, né? Então, quando
Vou ter alguma coisa assim, eu tento me polir de alguma outra forma pra executar, né? Você não é o tipo de cara que... Você não é o tipo de cara que leva as coisas muito a ferro e fogo, muito ao pé da letra, assim. Não, cara, eu sempre tenho comigo assim uma frase assim, ó, sempre vai dar certo. Uhum, Sempre vai dar certo. uhum, Ah, Felipe, mas isso vai dar certo. uhum, Aí eu falo pra turma, alguma vez não deu certo? Não, sempre vai dar certo. uhum. Pronto. É Só tem que mentalidade, ter. mentalizar positivo. Isso a gente vê algumas pessoas de sucesso que trabalham dessa forma, né? Uhum, E se deu errado, porque é para dar errado, para dar certo, alguma coisa vai dar certo. uhum. Então, Ô, Fê, lá quando você era um jovem bacuri um piá de bosta lá na Zona Sul, o que você curtia fazer, cara? Qual que era a tua parada, assim? Tu era um cara das artes, do esporte, do estudo eu tenho certeza que não. Conhecendo o Felipe, não era o cara que tava sempre dentro de um livro. Deve estar aprendendo a ler agora, inclusive. Eu tô vendo o menino ele postando que tá lendo. Não sei se tá lendo mesmo, mas postar ele posta. Qual que era a tua brisa nessa época de juventude? Qual que era a parada que você curtia fazer? cara, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol, sempre. Minha vida inteira tenho 2 joelhos operados. Palmeirense, Palmeirense. vivendo uma das melhores fases da vida do palmeirense. Ah, a perna da Parmalat foi bom também, né? 10 de 90. Ah, mas aí tu não lembrar muita coisa, né? Tu era um menininho. Ah, alguma coisa a gente lembra, né? Da Época de 94, Oséias e Oséias, Luizão. Rivaldo, Roberto Carlos, essa turma toda aí. Sempre fui de futebol, sempre gostei de esporte, na verdade, né? Nunca gostei muito de basquete, por causa da altura, né? É que tem 1,97. 97, cara. Mas assim, cara, eu sempre gostei muito de aventura. Então, assim, onde eu morava, que hoje é o nosso escritório, era fechado as ruas, né? Não tinha São Paulo ainda. Então nós ia de rolimã, descia de bicicleta. E aí vocês moram no pico do morro, né? Morro, no alto do morro. Então descia de rolimã, via o joelho ralado, o cotovelo ralado, cara ralado. Mas sim, mas eu tava brincando. Uhum. Né? E aí eu lembro que tinha os postos da Celeste assim, no terreno da frente, que era um terreno grandão na época. Uhum. Cheio de postos da Celeste, nós subia ali, fazia parkour, que não existia na época isso daí, né? Que era, Hoje, a gente chamava de estripulia. pular cerca, pular muro, Uhum. roubar mamão do vizinho. Subir em árvore, né, subir cara? árvore, roubar goiaba do vizinho, roubar mamão, assim. Isso que eu nem gosto de mamão. Tu jogava taco, não? Meu Deus, muito. Muito? 3 pra trás, 2 pra trás. Casinho. Bolinha perdida. Bolinha de gude, cara. Peca, quem não conhece. Quem nunca viu? Xiloida? Meu Deus, fazia guerra de Essa xiloida. geração nova aí, alguém vai ter que tá buscando no Google agora o que é. Eu tava vendo esses dias, cara, uma pé de sombreira, cara, vi aquelas bagas verdes assim, eu falei, meu Deus do céu, pegasse uns 3, 4 da época aqui, era só estralando nas costas. Nossa, lá no interior do Paraná era mamona, cara. Nós achávamos um pé de mamona na beira da estrada. Se tivesse 2 piá junto, assim, o bicho pegava. Mas era guerra de mamona e aquilo fazia vergão, cara. Que nem tomar. E era na mão, não é tipo na seta. O que vocês chamam do quê? Xiloida? Xiloida, seta. Pra nós é seta. Não era na seta, era na mão, o bicho já doía demais. Mas se botasse na seta aquele troço, acho que o cara tinha cicatriz até hoje, eu acho. Aí tu pega a pesada de hoje em dia, cara. É que sim, é que hoje em A dia. piazada de hoje em dia não aguenta um xingão. Não. Eu tava falando hoje lá. Se tu usar o adjetivo errado, tu já deixa uma pessoa muito machucada hoje em dia. Não, tu já vai tomar processo e... Cara, eu sempre fui o mais alto da escola. O meu apelido era bambu vestido, poste sem luz, girafa. Hoje em dia tu fala isso pra uma piazada, cara. Não aguenta. Não aguenta. Só que hoje em dia, igual assim, não tem mais condição lá na rua. Onde eu moro hoje, não no escritório, é uma rua muito tranquila. Mas passa bastante carro. Hoje em dia... Então, assim, não tem como soltar uma criança pra brincar na rua hoje, né? Porque onde eu morava era fechado, então não tinha movimento de veicular. Movimento veicular. Então a gente conseguia brincar. Hoje não tem como, cara. Mas, sabe, Fê, eu tava pensando nesses tempos, como a gente tava falando um pouco antes de entrar no ar ali, sobre esse ano você pai e tudo mais, e fico pensando em tudo isso, sabe? Como é que foi minha infância, o que eram as coisas... assim que eu gostaria que a minha filha vivesse também e tudo mais. E todo mundo fala muito sobre isso. Pô, foi a época boa, a época de brincar na rua. Mas eu sou de uma realidade diferente da tua, né? Joinville sempre foi uma cidade grande, um cara de interior, mas sempre uma cidade grande, não uma cidade mais urbana. Eu vim de uma realidade de interior, uma cidade muito pequena mesmo, Laranjeiras do Sul. E lá a gente sempre brincou na rua e era meio que o que tinha, assim, porque o poder público não estava preocupado também, ou não tinha condição, ou não era prioridade, criar espaços onde a gente pudesse curtir, tá ligado? Mal e mal pavimentar a rua. Mas hoje tem, né? É isso que eu tô dizendo. E
eu não tinha parque pra ir, um parquinho. O parquinho pra mim era na escola. Que, tipo, a piazada hoje tem 3, 4 quadras de casa, geralmente tem um parquinho pra elas ir brincar, né? Só que eu acho que o que mudou é que os nossos pais, eles primeiro nos davam mais liberdade. Que, assim, tipo, vai brincar, vai. Ou, tipo, ó, começou a escurecer, vem pra dentro. Né? Hoje os pais já têm um pouco mais de receio, com todos, meu Deus do céu, inquestionável, né? Tem que ter receio, o mundo mudou muito e tem muito maluco solto, mas hoje já tem um pouco mais de insegurança de deixar as crianças brincar. E, cara, o tempo, né, cara? O tempo virou uma coisa muito escassa, e principalmente na cidade grande, né? Porque agora tem o parquinho perto de casa, tem a pracinha, tem um campinho de areia, de futebol, coisa que a gente não tinha, de criar uma trave com chinelo. Era um inferno, né? Jogar descalço, perder a sola do pé o tampão do dedo. Tampão do dedo. Era osso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tu quiser pegar teu molequinho, o teu filho, e levar ele numa praça que tenha uma quadra de futsal ou uma quadra de areia, você vai achar. Só que, e o tempo para fazer isso agora, né? O que mudou foi isso, né? Nós temos lugar, mas a gente não tem tempo para ir. Mas assim, cara, eu vejo... Claro que não, eu não posso entrar nesse teu mérito, Rafa. Eu não posso direcionar essa culpa ou dar essa tarefa para a escola, né? Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão eterna à Polícia Militar, tá, de Santa Catarina, porque hoje o meu piá estuda no Colégio Militar. E lá, cara, tem uma infinidade... Chama ele de miliquinho ou não? Não. Vou chamar, tô nem aí. Uma infinidade de atividades extracurriculares, música, esporte. Aí eu tô falando de basquete, vôlei, futsal, tem karatê, eu acho jiu-jitsu, judô, eu não me lembro agora, xadrez. Cara, tem uma infinidade de atividades. E é gratuito. Basta o aluno se inscrever, se tiver vaga, ele pode executar essas tarefas. E é gratuito. O colégio, ele é gratuito. É integral lá? Não, é só à tarde, né? Mas se a atividade for de manhã, ela ganha o lanche, o almoço e o lanche Fica da lá? tarde. Pode ficar lá. E à noite tem as atividades dos esportes, né? Então, assim, se dá certo numa escola, por que nas outras não pode dar certo? Eu não quero direcionar isso para as escolas, né? Mas se a criança já está ali, mantém ela ali e executa alguma atividade. Seja culinária, seja uma educação financeira, seja um futebol, seja um... Arte, né? Qualquer arte, música. Quantas pessoas a gente saiu de Joinville aqui, por exemplo, né? Que são esportistas ou pessoas de renome que saíram daqui, foram descobertas numa sala de aula, numa escola, né? Então, eu acho que os lugares, a criança tem que brincar e há lugares para executar essa brincadeira, né? Onde? Dentro desse formato que eu tô falando hoje, da rotina tá... Sim, porque ali já tem a rotina da criança, né? Igual meu pai já vai pra escola, fica lá, chega em casa, come, janta, faz tarefa e tal, brinca, dorme. Acorda, se arruma, estuda um pouquinho e vai pra escola. Então existe uma rotina, mas ele tem a parte de criança e exercícios, né? Que é importantíssimo, né? É muito importante. Pô, ainda mais eles agora que eles têm acesso à tecnologia que a gente não tinha, né? Que rouba a gente da realidade, né? Sim, quantos querem ser jogador de futebol, jogador de vôlei, quantos querem ser músico e ter essa oportunidade, né? Novamente, eu não quero levar para a escola essa obrigação ou dar mais essa tarefa para a escola. Mas achar uma parceria pública-privada, achar uma parceria com a APP, Pais e Filhos, né? Que é pais e professores, perdão, que pode executar voluntários fazer essas atividades. Tem surgido algumas iniciativas nesse sentido, assim, e é, cara, muito importante. Tá vindo na contramão da evolução tecnológica. A gente bateu um papo algumas semanas atrás com o Rafael, meu xará também, da ABCD, que é um projeto muito maneiro nesse sentido, assim, não é dentro da escola, se a gente tirar as crianças da escola, mas são atividades extra escolares ali e contraturnos, né? Porque, cara, a ociosidade vai fazer mal para essa geração, né? A gente aprendeu muito cedo a fazer as coisas. Eu não sei você, né, na tua realidade ali, mas na minha a gente aprendeu muito cedo a cuidar da casa, sabe? Tipo, o que é perigoso, o que não é. Às vezes, correndo perigo mesmo, que você descobrir. Tomando choque, descobria que dava choque. Se cortando, descobria que corta. E quebrando, descobria que quebrava. Entendeu? Mas hoje os pais já têm um pouquinho mais de receio de deixar ter acesso a isso. Tá tudo certo, né? Se puder evitar que teu filho sofra como a gente sofreu de aprender na unha. Mas, ao mesmo tempo, essa molecada tá ficando blindada e tá sendo sugada para dentro da tecnologia, que rouba eles da realidade, rouba eles desse contato de atividade física, da arte, que na vida real, a vida adulta, são fundamentais, cara. Porque se a gente não tivesse feito uma educação física
razoável, ou Forte. praticado esporte razoavelmente na nossa juventude, ou não tivesse tido algum tipo de desenvolvimento artístico, cara, hoje a gente já está pagando a conta no nosso trabalho, seja pela falta de capacidade física de exercer, pela correria, pelo quanto exige. Alguns trabalhos, inclusive, exigem muito mais do corpo do que outros, mas também você que atende gente, cara. Se fosse uma pessoa introspectiva, internada num celular até os 15 anos, com 16, teu pai fala assim, agora você vai para Devalor e você vai atender quando ligar tocarem. Mano, você ia gaguejar, Então, assim, cara, é muito importante, isso que a gente entrou num assunto que não tem nada a ver, mas que é muito importante para os pais, é um alerta muito importante, que é para ir na contramão disso. A tecnologia tá vindo cara, não tem o que fazer. Tipo, é isso aí, o futuro é isso aí e vamos ter que lidar com isso. Só que na contramão disso, o que você pode fazer é dar opções. O Fê falou uma parada que é interessante, né? Pô, pro molequinho que quer ser jogador de futebol. Mas, cara, o moleque que quer ser jogador de futebol, ele vai querer ser jogador de videogame. Agora, se ninguém mostrar uma bola de verdade pra ele, tá ligado? E quando uns 3 anos depois ele descobrir que jogar bola é mais divertido, já é tarde demais, porque ele já não conseguiu desenvolver o talento, a técnica e até a aptidão, né? Então, cara, explorem as possibilidades aí, mas como o Felipe disse, cara, que mais iniciativas nesse sentido devem surgir do poder público, principalmente, porque, cara, ou é isso, ou torcer para os pais conseguirem levar essa criançada para brincar final de semana em algum lugar para ter o que fazer e como descobrir o que quer ser, o que quer fazer. E era nesse ponto que eu queria chegar. Deu uma volta muito grande para perguntar isso, cara. Fomos até o Sinai que voltamos. Mas é porque lá você tava lá um moleque, um piada de bosta brincando ali na Zona Sul com teus amigos e tudo mais, e jogando bola e tudo mais que um piada normal fazia lá nos anos 2000, mais ou menos, né? Por aí. E aí, o teu pai já tinha corretora, já tinha Devalor, porque se a Devalor tem 35, tu tá operando os 30 aí. Isso. 34 tem. Então, ele já tava começando a... Já, o pai tem de mercado quase 40 anos. Então, você entendia o que teu pai fazia, cara? Como é que era a tua relação nesse sentido, assim? Porque a gente vai chegar no assunto aí de você hoje estar assumindo, fazendo essa sucessão, essa transição, até pro seu Valmir poder viajar mais, né? Que nesse momento já tá pra estrada o homem. 2 meses fora. Mais 2 meses viajando. Você entendia o que ele fazia? Você tinha interesse pelo que ele fazia? Ou tu achava que tu ia fazer outra coisa nada a ver da vida? De primeiro, eu queria ser jogador de futebol, né? Como todo piá. E o pai sempre me incentivou nisso. E teu pai vendia? Sempre, o pai sempre estava de vendas, né? O pai começou vendendo laranja, né? E aí você olhava, história, né, você olhava para aquilo e você... Cara, é que assim, o pai sempre me incentivou, né? Tanto que o pai queria me levar pra já no Rio, né? Só que a mãe não deixou, porque tinha medo de eu me afogar. Então, brincadeira. É um idiota, né, cara? É um idiota. Então, mas assim, eu vou usar essa piada. Eu achei idiota, mas eu vou usar não, é que ele conta isso. Não, mas assim, o pai sempre... o pai sempre me apoiou. Maracanã, não, no Cachoeira. Cachoeira. Mas, assim, cara, o pai sempre me apoiou nesse daí, né? Só que por falta de interesse meu, né? Não desenvolvi, não, era vadio, preguiçoso. Falta alongamento, exercício. Então, sempre teve esse apoio, né? No esporte, né? Mas eu sempre soube o que o pai fazia. Sempre tive ali junto com ele, né? A gente sempre acompanhou toda a empresa. Só que chegou um momento que era chato, né, cara? Porque, pô, algumas coisas ali eu não queria aquilo ali pra mim. Eu queria bater asa, filho revoltado, que eu sabia mais que o pai, né? Sempre isso, né? Uhum. Como toda empresa familiar, isso acontece, Uhum. né? Essa sucessão familiar, no começo ela é muito turbulenta, Uhum. né? Existe muito confronto, né, de gerações. Um cara hoje tá com 65 anos, eu com 34, só que ele levou a empresa até aqui, né? Uhum. E quem que sou eu para chegar agora e falar, não, tá errado aqui, vamos para lá, Uhum. né? E aí eu trabalhei vendendo travesseiro, trabalhei vendendo infraestrutura de automação industrial. Não, tu foi longe mesmo, bichão. Vendi pacotes para Bauman, para Canton Fair, que é a maior feira da China, importação da China. Então assim, cara, trabalhei em Dona Helena, na parte de controladoria. Então assim, rodei bastante para entender o mercado e saber, não, realmente aquilo ali vai ser de alguém. Uhum. Né? E aí, não, então eu vou fazer o curso, vou estudar, vou, né, mostrar. E aí esse processo de
mostrar pro meu pai que eu realmente queria aquilo ali, que eu podia ser alguém, né? Um braço direito dele, né? De tanta porrada que eu dei nele, digamos assim, né? De Uhum. decepção, usar essa palavra, decepção mesmo, Uhum. né? Pra chegar até onde eu tô hoje, cara, foi um processo. É o que eu falo pros meus amigos hoje, que tem sucessão familiar. Cara, a pancada é grande. A gente vai tomar pancada porque é um cara que criou aquilo ali, né? Até eu fui visitar uma empresa esses dias e o cara falou assim: respeita quem comeu uma marmita fria. Essa frase que ele usou. Então, assim, isso eu levo respeitar quem comeu uma marmita fria, quem deixou de comprar um carro bom para investir na empresa, quem deixou de comprar uma cama boa para investir na empresa, Viajar. né? Deixou de fazer muitas coisas para hoje ter o que tem, Uhum. né? E chegar assim de paraquedas e falar, não, agora tá tudo errado, eu vou assumir. Uhum. Não é bem assim. E, claro, nesse processo todo de sucessão familiar, tem uma pessoa muito importante nesse processo, que todo mundo sabe disso, e eu falo isso pra ela, né? E o meu pai e minha mãe sabem disso, que é a minha esposa, a Daiane. Uhum. Ela é uma pessoa fundamental nesse processo, onde ela fez, ó, cara, acorda, vamos, né? Então faz uns 5, 7 anos mais ou menos, que iniciou esse processo lá atrás, né? De vamos mudar, e aí com essa mudança Uhum. até chegar a ser sócio e estar onde nós estamos hoje, Uhum. né? Então, eu sempre digo... Que é com os dois pés dentro do negócio daí, né? não, agora é pé, cabeça, Uhum. ombro, né? Coração. É tudo que tem hoje, cara, é graças a essa parceria que eu tenho alguém do meu lado. Não, vamos junto, vamos lá, né? Ó, tem uma reunião aqui, vou chegar... Não, pode ir. Não é aquela pessoa que, mais uma reunião. Uhum. Claro, tem que ponderar. Tem que ponderar essas coisas, né? Mas ela é alguém que te Que empurra. motiva. Aham. Tem um curso. Uma faz. alavanca, né? Porque tem pessoas que puxam pra... Tanto Sim, homem quanto mulher, pô, né? tem Puxa gente pra que é baixo, né? uma bola de ferro na perna da É. pessoa. Mas assim, ô Fê, me fala da tua formação ali, cara, porque eu sei que tu foi pra Irlanda, a gente entrou muito nesse assunto, nunca troquei muita ideia com você sobre Não. isso aí, mas me fala dessa tua ida pra lá, o que isso aí foi importante pra tua vida, pra tua história. Meu pai jogou café no celular, ou jogou? Foi lá perto. Me fala sobre essa tua ida pra Irlanda, o que te motivou a fazer essa viagem e o que isso agregou na tua vida, cara. A minha irmã foi pra Nova Zelândia fazer intercâmbio, né? Eu não lembro a data exata. Ela foi antes de mim. E depois eu falei, não, então eu também quero fazer intercâmbio, né, cara? Só que eu já fui mais velho. Ela foi fazer o 3º ano lá, no caso, né? Aham. E aí, como eu já tinha me formado no ensino High music. High school. High School Music. Já tinha me formado no ensino médio, então eu não poderia fazê-lo, né, lá. Uhum. E ela foi pra ficar 1 ano. E aí eu fui atrás, fui fazer inglês mesmo, intercâmbio de inglês. O dela precisava trabalhar, não? Não porque ela é de menor, né? Que maneiro, né? Tu se lascou mesmo. Ela foi... O meu também não precisava trabalhar, né? Mas eu fui pra a gente dar uma grana, sim, pra ver lá, porque é uma ilusão, cara. Tu ir pra lá pra juntar dinheiro. Você foi pra que cidade? Eu fui pra Dublin, na Irlanda. Pra mesmo. Dublin mesmo. Onde tem... Pub. Eu acho que é o maior... Tem mais brasileiro lá do que aqui no Brasil mesmo. Sério, cara? Não, tem muito. Se o cara quiser falar português lá... Não, nós saí... Eu falei, não. Saí com brasileiro, não. Vamos levar uns 3 gringos. Chegar lá, os gringos falavam inglês e nós em português. Aí não... Assim, mas eu era muito safo. Então, assim, o que eu fazia? Eu pegava o mesmo ônibus todo dia. Eu sempre perguntava onde eu tinha que parar. Pra aprender as direções. Eu chegava no restaurante... Dublin é grande? Cara, tem 1.800.000 pessoas. Não, é muito grande, pô. É gigante, é gigante. É uma Curitiba, por aí. É, por aí. E, então, assim, eu sempre fui de... Eu não sou um cara envergonhado. Então, eu sempre fui pra cima e pra aprender, pra entender o processo, né? Eu sabia como fazer. Beleza. Eu perguntava de novo. Porque o cara ia falar alguma coisa que eu não sabia. Não, mas tu tinha feito algum cursinho de inglês antes de ir pra lá? Cara, eu fiz um preparatório de 3 semanas. Nós chegamos lá, me quer, nós fui. O pior deve ser a viagem, né? O cara não saber falar inglês, né? Cara, tu se vira. Porque... Assim, quando tu chega lá, tu tá sozinho. Assim, quem quiser fazer intercâmbio, não fala inglês, vai. Vem de carro, vem de bicicleta, só não vem de casa, né? Porque tu teve que fazer, como é que fala? Provavelmente, né? Foi uma pergunta talvez idiota, porque eu nunca viajei de avião. Mas tu provavelmente teve que, como é que ele chama? Quando você vai até um ponto e depois vai até outro? Fazer conexão? Escala. Você teve que fazer escalas. Na ida eu fiz escala em Amsterdã. Maneiro. Mas só para. Não, só nem sai do aeroporto. Não, tu desce ali, às vezes o avião está te esperando já. Mas esse é o ponto. Aí, beleza, você saiu do Brasil pra Holanda? Holanda, né? Holanda. A geografia não tá horrível, né? Saiu do Brasil pra ir pra Holanda, beleza, deve ser funcionário da Embraer, né?
Aí lá na Holanda já é outra pegada, já é a companhia aérea holandesa e parará. É tudo em inglês. E é isso que eu ia perguntar. Aí, tipo, a aeromoça aqui, ele te oferece um amendoim, mas daí chegou lá na Holanda já, lá até a água pra te oferecer já é outro idioma. Aí tu tem que ser um pouco inteligente e safo, que hoje, né, assim, na minha época já tinha, mas não era tão normal como no celular, por exemplo, né? Andar com o Google Tradutor Tradutor, aberto, né? Mas na minha época não tinha, então assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Micaelis embaixo do braço, que é o dicionário. Eu peguei umas frases e anotei. Water, deixa eu ver o que é water. Anotei o celular num papel umas frases, quero água e banheiro, o básico, anotei pra chegar lá. Se desse um branco... Sério, cara? Tu foi com o pequeno, mano. Fui. Frase. Eu sabia falar. Do you have... Só que se o cara perguntasse assim, alguma coisa, tipo, e não entendesse o que eu ia falar, não sei porque tem o... A imaginação. Cara, aí tu vai na mímica, né? Mas... Não, mas, por exemplo, quando eu cheguei na Holanda mesmo, eu peguei um transfer do aeroporto pra casa que eu ia ficar um mês, né? Aí eu cheguei lá e lá tem muito africano, muito africano. E aí o dialeto, pra tu entender, é meio complicado. Já não é bom. Eles falam mais o quê? Não, fala inglês. Eles falam mais inglês. Só que o dialeto, assim, um cara do Paraná, interior do Paraná, conversando com um cara do interior do Nordeste. Não, eu tô ligado, tô ligado. Então, assim, as palavras... O jeito de pronunciar. Isso. Work, é tudo a mesma coisa. Friend. Aí muda muita coisa, cara. E aí eu só falei, cara, esse endereço aqui, toca. E o cara falando comigo, não tinha olhufas nenhuma, cara. Só concordando. Só concordando, E não, eu em Brasília, sou brasileiro. Go, let's go, everybody. Aí é Ronaldo, Ronaldinho, Caipirinha, e é só isso que eles falam. Samba. Aí chegou na casa, o cara que recebeu lá começou a brigar com o taxista. E eu não entendia por quê. Cara, deu um rolo e eu fiquei ali. Aí cheguei na casa só no. Aí o tradutor e tal. Mas foi questão de. Você morava com com um host, assim? O cara tinha... Um mês peguei essa família e depois a gente alugou um apartamento, né? Tá. Aí a gente alugou um apartamento. É porque lá tu aluga a cama, não aluga o apartamento, né? Uhum. Tu aluga a cama. Aí tem quarto individual, quarto duplo, triplo. Então tu aluga a cama. Uhum. E aí... Cara, mas é questão assim, de 2, 3 dias. Porque tu vai pegar o ônibus, tu vai pra escola e tal. E aí a galera tem muita gente que eu conheci lá que tá lá até hoje, né? Desde 2013. Nunca mais veio embora? Não, deve ter, não sei. Mas estão lá, eu acompanho nas redes sociais, estão lá ainda, né? Casaram. Não, no sentido de, tipo, não curtiram você virar irlandês. Não é curtir, cara. É que assim, ó, é uma vida muito boa. Tu ganha muito bem. Uhum. Só que tu gasta muito bem também. Mas o clima... tu juntar grana. Mas o clima lá, como é que é? Cara, 13 graus é calor. 13 graus é bermuda e regata. Camiseta, assim. É um fim de tarde eterno. Assim, cara, eu não sinto frio aqui no Brasil. Quando eu sinto frio, é porque eu tô doente. Ou porque tá ventando muito. Mas, igual... Lá... Aqui, hoje, em Joinville, não teve inverno pra mim ainda esse ano. Esse ano não teve inverno. Lá aquela parada das casas tem aquecedor... Lá tem. Pra tu ir no banheiro, por exemplo, né? Pra tomar banho de manhã, tu atravessa o quarto tem calefação, tem o corredor e no banheiro tem calefação. Então, pra tu ligar, tem que sair correndo, atravessar e voltar. Aquele lugar que o cara tira os casacos quando entra no lugar. Existe. Que loucura. Tu vai todo agasalhado, assim, duas calças, sacola na meia pra não molhar o caso da neve. Aí chega no ar, tira tudo. Eu tenho uma curiosidade sobre isso aí. É porque a gente é tupiniquim, né? Mas a gente vê, né? Eu vejo nos filmes, nas séries e tudo mais isso acontecer, né? Em lugar na Europa, lugar que tem... Até nos Estados Unidos, lugar que tem... Que é mais rígido, o frio, né? Que tem isso. O cara vai, sobretudo, cachecol, touca, chapéu, tarará. Eu tenho medo de deixar meu guarda-chuva naquele porta-guarda-chuva no restaurante, entendeu? De eu voltar e ele não tá mais lá. Como é que é casaco, cara? Porque do nada tu chega num... Beleza, se tu foi lá com o teu do Walmart lá que você comprou, pagou lá... 2 euros. 2 euros numa jaqueta lá. 10 Aí tu pendurou. Do lado de uma jaqueta com o urso que morreu pra fazer aquela blusa ali, era muito grande. É que onde eu frequentava não tinha urso muito grande. Não, mas eu digo assim, entendeu? Aí tá lá uma jaqueta, você fala, pô, essa jaqueta aqui deve custar uns 500 pila baixo, assim. E não tem, tipo, erro, assim, tu nunca soube de, cara, não. Cadê minha blusa? Não, cara. Então, assim, a galera chega, põe os casacos no lugar, calça, às vezes tira a calça. Nunca teve. É que, assim, a maioria dos lugares tem do casaco, mas tem os seus lugares, tipo um locker, assim, tipo, numeração, né? Aham. Mas não tem essa troca de
Casaco. Uhum. Não digo troca, porque... Pode acontecer um equívoco, né? Não, mas aqui no Brasil geralmente não é equívoco. Alguém que chegou sem guarda-chuva e foi embora com guarda-chuva. E aí, o que você foi pensando? Ué, será que a pessoa achou que era como é que eles chamam? Um Só bagulho, pra ter uma acesso ideia, livre ao guarda-chuva? como o brasileiro lá é amado e odiado, tem as gangues lá, os knackers, né, que eles falam, né? Eles vão pra porrada mesmo, eles vão pra brigar. Só que quando chega brasileiro, os caras põem os caras pra correr, cara, porque o brasileiro não tem medo. O brasileiro enfrenta mesmo, cara, eles vão pra porrada. É um galizezinho. Tem um monte de vídeo no YouTube aí, knackers com K, contra brasileiro. Tem um monte de vídeo no YouTube aí, tu vai achar um monte. Os caras põem os caras pra correr, cara. Os caras vêm, tipo assim, 7, 8, vai em 3, 4, põe os caras pra correr. Só odeio brasileiro, assim. Só que lá não tem, tipo assim, assalto. É um lugar seguro. A polícia não usa arma, não tem arma na cidade. Uhum. É só cacetete. Então, assim, é outra, porque assim, quando a polícia pega, O bicho pega. lá a lei funciona. Lá não, assim, o subemprego que eles falam, né, que é camareira, bartender, garçom, essa galera não existe contrato de trabalho, é de boca. Uhum. Só que se eu te contratar e não cumprir, a multa é absurda. Entendeu? Então, assim, e toda sexta-feira o dinheiro tá na conta, eles pagam semanal. Toda semana. Toda semana. Me fala sobre isso lá, cara, como é que foi tuas experiências de trabalho lá e ganhar dinheiro lá e fazer dinheiro lá. O que você conseguiu produzir lá? Cara, eu não fui pra ganhar dinheiro, eu fui pra estudar. Uhum. Então, todos os lugares que eu fui pra buscar emprego, trabalhar, foi pra buscar experiências de conversação. Pra imersão mesmo. Porque assim, sair daquele mundo Pra não ficar só no meio dos brasileiros. do pub, brasileiro, escola, casa, churrasco. Né? Então, assim, eu fui mais pra poder ter essa oportunidade. Então, eu trabalhei de cleaner, que é diarista, lá num escritório, trabalhei numa marcenaria. Que é tranquilo? Cara, lá não trabalha, mano. Assim, era um escritório menor que... Era 2 andares do tamanho da tua casa, por exemplo. Aí em cima passava um mop, que aqui, depois de uns 10 anos, chegou o mop. Acho que uns 6, 7 anos chegou o mop depois. E tinha uns aspirador de pó gigantesco, cara. Então, Não podia limpar a mesa, não podia tirar lixo do sacolinho de lixo, não podia limpar nada. porque não é tua função. Não, se fizer tem que pagar mais. Caraca. Não, tem assim... Então, assim, se tu for pra morar lá e ficar lá, beleza. Mas ir pra juntar dinheiro e voltar, cara, não vale a pena. O custo de vida é alto lá? Tipo, as coisas são caras barato, lá? É barato. É barato? Tem um jaquetão lá que eu comprei, paguei 5 euros na época. Tipo, tá aqui, vamos botar 5 pila, 25 reais. Aqui um parecido tá 300 pau. 25 reais não compra uma meia na rede. Entendeu? Então, assim, o custo de vida é baixo. Uhum. É baixo. E a cultura da Irlanda lá, cara, o que tem de mais diferente, assim, que você sente falta, ou que te marcou, que você falou assim, cara, os irlandeses são malucos por causa disso aqui? Cerveja, cara. Os caras bebem muito cerveja. Assim. 7 horas da manhã, os caras estão num botecão, com esse canecão assim. E é cerveja mesmo, cerveja. E é boa ou não? Você que é um apreciador. Cara, a mais famosa que é de lá, que não só é fabricada lá mesmo, não tem outra fábrica no mundo, sei lá, é a Guinness. Aham. Tanto quando eu vou... Que é uma das mais baitas mesmo, o pessoal fala. Tem gente que viaja o mundo pra ir tomar essa cerveja, né? Tanto que a Guinness, a fábrica da Guinness, ela dá de presente pra cidade de Dublin água. Então lá não, a água é gratuita. Uhum. Só que quando tá voltando, eles iam começar a cobrar água, porque lá tá esbanjando muito água, assim, né? Então eles iam começar a cobrar. Mas a Guinness consome mais água que a cidade inteira. Então eles dão de presente pra cidade água. Tipo assim, consome uma contrapartida. Tu não paga água. Não pagava água, né? A pergunta mais importante que eu vou fazer sobre a Irlanda, sobre Dublin, vem agora. Você encontrou o Bonovox? Não encontrei o Bonovox. O que se fala sobre o U2 naquela cidade? Cara, ele é um cara como eu vou te falar? Como... esqueci o nome do cara, que é o artista aqui, pintor aqui de Joinville. O Juarez? Juarez Machado. Uma coisa. Ele é um ícone. Ele é um cara fera lá, mas... Mas se ele tivesse no mesmo bar que você, todo mundo ia ficar enchendo o saco dele. Não, tipo, beleza. Beleza. Uma foto. Beleza. Sabe? É isso. Tanto que ele toca, todo dia 25 de dezembro, ele toca numa rua lá. Não sei o nome da rua. Ele toca naquela rua, todo dia 25 de dezembro, todo mundo sabe que ele tá lá, leva lá, ele canta. Tu chegou, não pegou isso? Não, eu fui de janeiro pra junho. Que cagada, né, cara? Coisa de um mês que você assistiu do Bonovox. Eu trabalhei num show do Bon Jovi. Animal show, fui no castelo. Lá? O que tu fez? Eu coordenei a parte de limpeza. Na verdade, eu levei sorte, né? Que eu só coordenava a galera que tirava os lixos dos latão, assim. Eu coordenava essa galera. Então eu tinha que passar, tem lixo lá, ó. Já tirou aquele? Só que o meu setor era na frente do palco.
Bah, que maneiro. Tem uma foto no meu Instagram, de frente pro palco do cara, assim. Eu nem sabia que era o Bon Jovi, mas depois eu fui descobrir quem era o Bon Jovi. Você tá há quantos anos aí, mano? 2013? Faz 10 anos? 23. Meu Deus do céu, cara, já era pra você saber que era Bon Jovi, tá louco? Mas daí as músicas você, tipo, It's My Life. Você se ligou, Essa aí, tipo, o refrãozinho, assim. Mas assim, cara, foi massa, assim. E aí toda a operação, né? Mas foi legal, cara. Aí eu voltei porque eu trabalhei na JMJ. Mas a tua ida pra lá foi pra aprender inglês. Yes. Only to this. E como é que voltou o Felipe? Você voltou 6 meses depois. Quanto o teu inglês voltou melhor? Ou Cara, quanto você precisaria ficar mais lá pra você tá speak very well? dá uns 2 anos de curso aqui, cara. 2, 3 anos de curso. 6 meses lá. Mas Mas eu tive amigo meu que foi e não sabia, voltou sem falar nada. Vai do teu... não sabe a diferença do good evening e good night. Não. Não sabia falar isso. Que loucura, cara. E ele ficou 6, mesmo nome que eu, 6 meses. Aham. E você voltou pra cá pra? Aí eu voltei pra cá, porque venceu 6 meses, né? Aham. Eu queria aí estender mais o curso. Aí eu fui convocado pra JMJ, quando o Papo veio aqui. Pra Jornada Mundial. Na operação... Aí Pro Rio de verdade. Aí foi pro Rio de Janeiro. Aí a gente ficou, a minha equipe ficou pela parte de socorristas, né? Aham. E aí a gente trabalhou no O isolamento Papa quer ir pra favela. isolamento do Papa, nos coordenados de isolamento, trabalhou na coordenação de frente ao palco, no setor 1 que eles falavam, né? Quando você fala que é voluntário, o quanto é voluntário? Eu nunca te perguntei também. Como assim? É voluntário. Tudo. Você é 100% voluntário. Tudo. Eles só te dão a hospedagem lá, Tá. que é numa igreja, Tá. ou num alojamento, Aham. e alimentação. Mas a minha ida pra lá, a volta, Certo. assim, alone. Aham. E escala puxada, não? Não era, mas a gente fazia. Uhum. Por exemplo, assim, a gente teve mandar um abraço pro minha turma lá de Realengo. Meu QG foi Realengo. Ah, louco. Foi na conta do papo. O QG Realengo. Aham. Lá, tem uns vídeos lá no Claro, YouTube. pô, tá louco? Aí tinha a Euro Catarina, tinha o Sem Sotaque, o Carioca, o Paulista, o Aqui Jasper, que só dormia assim. Igual o cadáver. Não, e aí tinha os plaquinhas assim, onde deixar o sapato. Tinha, os caras eram organizados. A turma era organizada. E aí um dia ligaram lá pra Vocês gente, ficaram numa igreja. numa igreja, em Realengo. Nada a ver com as igrejas daqui ou... É a mesma coisa. Mesma coisa. No QG de Realengo mesmo. Na paróquia de Realengo, né? Aham. Que aí ligaram lá que tinha um padre que tava perdido. Aí um padre colombiano, venezuelano, não lembro agora. Aí nós invadimos lá a delegacia. Literalmente invadimos assim. Soldado de Realengo aqui se apresentando pra resgatar o padre. Todo mundo ficou olhando assim. Nossa, vontade, ele vai pra Realengo e tal. Aí ligaram pra coordenação, né? Realmente. E o espanhol, como é que tava? Aí me virava. Porque como eu tinha voltado. Não hablo mucho. Como eu tinha voltado da Irlanda, eu falava muito com espanhol, né? Aham. Então, tinha Não, muito e depois que tu espanhol. tá começando a Tá voando, perder a né? vergonha, tu fala qualquer idioma, eu acho, Ah, né? eu tava voando, né? Então, assim. Até irlandês devia estar falando E já. aí no meu QG pouco, tinha eu e mais 2 só que falavam inglês e espanhol. Então, assim, a gente ajudou muito. Teve briga de argentino com chileno, acho que era lá na areia lá, pra separar. Cara, mas foi divertido, assim, sabe? Aham. Foi bem massa. E você chegou perto do Papa, não? Cheguei. Tem um vídeo meu, eu tinha um cara idiota, assim. Ele passa atrás de mim, assim, que eu tava coordenando o isolamento, né? Aham. Porque assim, tem a parte da areia, só pra entender. Tem a areia, aí tem aquele corredor que ele passa com o Papa Móvel, né? Certo. E aí do outro lado, na avenida, fica as bases da Cruz Vermelha, né? Aham. Ele tá pela Cruz Vermelha. Então, quem se machucava desse lado tinha que fazer o translado da areia pra essa parte pra outra equipe levar pro PA, né? Uhum. Posto. Então, eu coordenei a parte de dentro do ponto 1. Eram 13 pontos. Então, ponto 1, eu coordenei essa parte, essa fila ali. Dava 1 quilômetro, mais ou menos. Eu coordenei essa parte. E aí, deu bastante BO. Alguns BO. Uhum. Mas A galera fica muito enlouquecida, né, cara? cara, quase teve mulher grávida que a gente quase perdeu ela de criança. Uhum. Teve uma senhora que o filho pulou a grade, ela torceu o pé. Eu levei ela nas costas, né? Porque não tinha mais padiola pra carregar. Levei ela nas costas. Tem fotos daí. Levei ela nas costas. E aí fui correndo e ele veio atrás de mim, quase tomou um tiro. Eu soube depois que veio a ordem pra tirar. Porque assim, quando o Papa tá vindo, ninguém entra. E se Até, entrar- né, a ameaça iminente, né? se entrar é tiro. E assim, guarda suíça. Tinha 7 snipers.
ali na orla, ali nos prédios, né? Eu sei porque o comandante da operação na Guarda Nacional era de Floripa. Uhum. Então eu cheguei perto dele pra conversar com ele e alinhar o processo se alguém se machucasse. Porque quando dá o sinal, ninguém mais atravessa. Eu falei, mas se alguém machucar, eu preciso atravessar. Aí ele me deu a instrução de como fazer e a gente fez a operação. Sem correr risco. E aí eu falei pro cara, não atravessa que tu pode dar BO, Uhum. né? Pode se complicar. Aí eu peguei ela nas costas, pedi autorização pro Nacional, né? Pro Guarda Nacional autorizar. Autorizou. E aí é uma operação que todo mundo fica sabendo, cara. A guarda que tá vindo lá atrás com o papo já sabe que tem alguém atravessando essa hora. Aham. É assim, é muito sincronizado. E os caras. Tudo no radinho ou não? Tudo radinho. E é um código que todo mundo sabe. Que loucura. Porque tu pensa, cara, é um chefe de Estado. Ele é um chefe. Querendo ou não, o Papa é um chefe de Estado, né? E aí, quando eu tava atravessando com ela, eu senti puxar pra trás, eu olhei, era ele. Aí eu falei, cara, tá maluco? Corre atravessar a grade. Porque aí atravessamos uma mulher e tal. Aí veio o sargento e falou assim, o sargento daquele pelotão ali falou assim, cara, ele ia tomar um tiro. A ordem veio pra atirar. Uhum. No rádio, tipo assim, fração de segundo, ele pulou e já veio a ordem. Ele falou, não, não atira. Uhum. Entendeu? Então, cara, é assim, ó, essa operação é gigantesca, cara. Uhum. Assim, esse momento foi muito especial por estar dentro do processo. Aham. Entendeu? Agora, a polícia do Rio de Janeiro odeia essa história, eles odeiam, eles têm péssimas lembranças desses momentos, porque é um lugar que já era perigoso sem tanta gente reunida, né? Ah, cara, teve o BO dos Black, na época dos Black Bloc lá, essa piazada de apartamento aí que revoltado, né, de iPhone, que nós tava lá arrumando no dia da missa mesmo, né, de envio lá em Copacabana. Teve confronto com a polícia. E nós estávamos na areia mesmo. A gente estava preparando ali a operação. Uhum. E aí foi bem. Aquele foi a parte, eu acho, mais perigosa, assim, da JMJ. Nossa, você lembra, você vê as imagens, era muita gente, né, Fê? Muita gente, cara. Cara, deu 4 milhões de pessoas. É muita. E assim, ó, e não teve 1/3 de lixo. Não, 1/5 de lixo que teve na virada do ano seguinte. É, cultura, né? Cultural. Ô, Fê, mas me fala, a gente falou aí sobre empresa, falou sobre teus estudos ali e tudo mais. E daí tu foi pra Irlanda, tu voltou, foi pra JMJ. Por quê? Por que motivo? Qual que era o teu envolvimento com a igreja nessa época? Na verdade, eu me inscrevi antes de ir pra Irlanda pra JMJ. Uhum. É um processo de 2, 3 anos que é feito, né? E aí eu nem lembrava de ter sido inscrito. Nem lembrava mesmo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, me inscrevi, fui selecionado. E aí eu participava do grupo de jovens, fazia pregação na igreja, organizava retiros, eventos, né? Sempre gostei de envolver com isso, né? Com jovens, sempre, desde os 13 anos, 13, 14 anos. Qual que era a tua comunidade, Fê? Eu comecei no São Judas, Tadeu. Que pertinho, né? Do São Judas, foi uma Nossa Senhora do Rosário. Eu já não sei onde é. A Nossa Senhora do Rosário no Parque da Cidade, ali no Guanabara. Do Sementes da Manhã. Bem na frente ali. Bem na frente, isso, no Jaque ali. Ali no Jaque, fiquei um bom tempo ali no Jaque. Uhum. E aí, dali eu comecei aí o Ministério Jovem, Ministério de Pregação. E aí rodou já. Uhum. E aí você engajou nesse negócio, nesse movimento? Tipo de... Cara, eu prefiro, assim... É que existe muita panelinha como tudo quanto é lugar, né, cara? Certo. E aí tem pessoas que acham que são donos daquele posto, né? Uhum. Então, por algumas questões, assim, eu prefiro me afastar. E aí, onde tinha muitos amigos, a gente fazia partilha, fazia vigília, fazia terço, né? No jovem lá, né? Ia lá pela resenha no grupo jovens, porque a gente conhecia todo Retiros, mundo. né, mano? Era maneiro fazer retiro, né, cara? Quando você tinha, a gente organizava acampamento. Então, assim, sempre tava junto com o pessoal, né? Pô, hoje eu sei que não tem mais Osana Jovem, por exemplo. Uhum. Meu, quantos Osana a gente foi? Certo. Não organizei, mas participei de Osana Jovem. Aham. Cara, aqui não tem mais, né? Até o Dia Mundial da Juventude, que era um troço forte, hoje em dia é bem fraquinho, né? A galera se esforça pra tentar. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é o quanto você acha que tudo isso, até aqui, vamos traçar uma linha ali no fim do processo de você estar envolvido nos movimentos da igreja, né? Católica Apostólica Romana. Ah, tá, tu vai vomitar na minha almofada. Vamos traçar uma linha até ali, que foi mais ou menos ali que a gente se conheceu, nessa época ali, né? Sim. Geração LL e tudo mais. Desses lugares de Geração LL vão conhecer, gente. Né? Já fizemos coisa junto eu e o Felipe já. Até ali,
o balanço até essa época, o quanto que isso tudo agregou na tua vida pro cara que você é hoje, assim? Porque isso não faz tanto tempo, né? Porque a gente, como a gente convive muito junto, parece que já passou 10 anos que a gente fez tudo isso, mas foi tipo 6 anos atrás, né? Cara, eu digo assim, é o que eu falo pra todo mundo. O processo da igreja, ele é muito bom pra ajudar a formar o teu caráter. Mas você, não as pessoas que estão com você, né? Porque muita gente atrapalha esse processo, né? Tanto a tua vida pessoal, tua vida profissional. Então, muita gente tem muita opinião e tem muito charlatão. Sim. Tem muita gente que fala, eu orei e Deus falou pra tu não usar verde, usa vermelho. Aham. Ou usar preto, E aí tu convence aquela pessoa, e aquela pessoa, né? Ou tem muito convence aquela pessoa e, não, a pessoa é de Deus, enfim. Uhum. Então, eu vejo que muita gente é ludibriada por Sei que você usou um exemplo bem fútil, assim, mas sei que você usou um exemplo bem besta mesmo, de vestir cor e tal. Mas eu acredito fielmente que tem gente que fala esse tipo de revelação. Não. E tem outro tipo de gente que acredita. É isso que eu... Que Jesus está preocupado com a cor de roupa que você vai usar. Mas são coisas que acontecem. Sim, né? sim. E hoje o meu conhecimento bíblico vem lá dos 13, 14 anos. Retiros, né? Cara, tem catequese, crisma, mas nem tudo isso. Mas assim, em comunidade de vida, eu fui pra São Paulo, comunidade de vida, participei daquela aliança, da comunidade de Recado de São Paulo, que é uma comunidade massa pra caramba, comunidade de Recado. Conheço. Então, assim, tem várias, né? Eu sempre. Já foi pra Canção Nova, não? Nunca fui, cara. Eu também não. Canção Nova, nunca fui, também cara. Não, o pessoal mano. fala assim, mas a Arca da Aliança batia cartão. Queremos Deus. Queremos Deus era batia sagrado. Cartão. Então, assim, a turma da Arca da Aliança lá também via na Arca da Aliança. Então, assim, mas essa formação espiritual foi bacana, né? Nesse processo todo, né? Que eu tive na igreja e tal. Uhum. Mas muita coisa também fez eu ficar mais atento ou não em algumas coisas, né? Você tem marcas dessa época, não? Coisas que te marcaram negativamente, assim? De que Muito, tipo cara. que você não conseguiu... Não. Cara, assim, Ou já tá tudo superado, apesar de... Eu vou te falar assim, voltando na conversa anterior, né? Quando a gente começou, eu sou um cara que leva a vida muito de leve, Uhum. certo? Eu não guardo rancor, mas não quero contato. Entendi. Entendeu? Uhum. Tipo assim, cara, aconteceu, segue o caminho. Cara, eu vou por aqui, tu vai por aí, segue o fluxo. Entendeu? Eu não sou... porque assim, se a gente tá falando de igreja, a gente fala da Bíblia, né? De Cristo. Então, Cristo fala pra perdoar. Perdoo. Mas também não posso ser burro e continuar. Beleza. Isso é uma escolha tua também, né? Então, assim, eu prefiro, né, seguir o meu caminho, como tudo na vida. Porque isso tudo tem um lado bom e um lado ruim. Certo. Né? Por exemplo, assim, eu vou jogar bola. Tem coisa boa e coisa ruim. Né? Eu vou fazer isso. Tem coisa boa e coisa ruim. Certo. Tudo na vida tem ônus e bônus. Tudo, né? Então, eu levo a vida dessa forma. Certo, mas o meu ponto que eu queria chegar é se você sente falta, cara, porque você tava de ponta cabeça no negócio, você tava bem envolvido. Na época a gente conheceu mesmo, assim, você era um cara extremamente ativo nesse sentido, né? Sim. E eu lembro da fase em que você se afastou e tudo mais, e muito pouco te perguntei sobre os motivos, porque nunca foi muito da minha conta, mas o quanto, não digo as pessoas e os lugares, mas o quanto esse corre te fez falta, te faz falta ou não, ou se faz falta, como é que você fez para suprir, porque a gente estando nesse rolê da igreja, de evangelismo, de cuidar de pessoas e trabalhar com pessoas, a gente se sente muito útil, né? A gente se sente fazendo algo realmente. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo a diferença. Você sente falta disso? Sentiu falta disso? E de que forma que você achou de alguma outra forma de contribuir para a sociedade? Porque é isso que a gente fazia, de certa forma, né? Sim. Cara, assim, eu vejo hoje que tudo são épocas da vida, né? Então, eu sei que talvez um dia eu seja cobrado por isso. Por um dom que Deus me deu. Ou não, né? Então, só quando chegar lá aqui na frente do homem eu vou saber disso. Mas o meu suprimento foi de outra forma, né? Dentro da minha casa, com a minha família, nas minhas orações pessoais. Então, assim, um cara que eu acompanho, eu gosto demais, é o David Leonard. Então, assim, toda segunda-feira sai um vídeo dele, assim, eu ponho o fone ou escuto à noite. Então, assim, tem outros caras aí que eu gosto de ouvir também. Gosto, Frei Gilson também gosto pra caramba. Então, assim, hoje eu não tô mais levando a placa da igreja. Certo. A minha formação, a minha criação, o que vai pra mim
comigo no cemitério lá, Pacova, é Católica Apostólica Romana. Uhum. Essa foi minha criação, minha formação, eu vou seguir ali. Uhum. Mas, como é que eu vou te falar? Mas a minha conexão com Cristo é eu e ele, Uhum. entendeu? Eu não abandonei Cristo. Não, eu abandonei a quero placa, saber do corre. entendeu? Eu quero saber do corre, da atividade. Tu é um cara muito ativo, tu é um cara que é inquieto e produtivo. Tu é um cara que gosta de estar produzindo coisa. É meio que nem eu, assim, meio workaholic, assim, meio Posso se louco. incomodar. Sempre tá criando uma coisa pra se incomodar, mas nunca muito focado em benefício próprio, assim, mas sempre em gerar algum impacto maior, Sim. em gerar uma onda. Teve algum movimento com o qual você se envolveu Vários. que... Aí a gente sai do âmbito religioso e vai colocar o âmbito pessoal e empresarial. Uhum. Aí me envolvi na CIG, né, no Núcleo de Corretores de Seguros, né, eu vi com a CIG Econúcleo, me envolvi na CIA em Araquari, né, no qual a gente fundou o Núcleo Jovem Empresários, fez parte da coordenação, né, Uhum. me envolvi no Rotary Club, né, hoje o meu clube é o Rotary Club Joinville. Que é um projeto de muito impacto social. Então, assim, ali dentro a gente tem vários projetos, várias ações, várias coisas que a gente trabalha para impacto na sociedade. Então, assim, eu saio do âmbito religioso, Uhum. né? Vou usar o termo religião. Pode usar, né? não tem problema nenhum. Não é Religião pejorativo. Não. pro termo pessoal e profissional, Aham. né? Por exemplo, no Rotary hoje, eu não tô lá no Rotary como de valor. Uhum. Eu tô no Rotary como Felipe. E eu vou lá para doar o bem, fazer o bem à pessoa que eu quero, Uhum. certo? Não que eu quero, que eu fazer o bem para alguém. E é isso que eu quero. Uhum. Por isso que eu estou lá. A gente faz projetos que eu não sei para onde vai. Eu sei a pessoa que alguém é impactado com isso, com depoimentos que a gente vê posteriormente. Uhum. Por exemplo, tem um rapaz, se não me engano, de Turvo, um companheiro de Turvo, que ele montou um projeto para fazer um poço de água na África. Olha aqui. E todos os clubes da região. Turvo no Paraná, não? Cara, eu acho que é. é. Eu acho que é Paraná. Não sei se é Turvo, cara. Eu tô chutando uma cidade que eu não lembro agora. Pode ser tá? no... Tá. Mas eu sei que é daqui da nossa região. Tá Treviso. E aí todos os clubes ajudaram com uma porcentagem lá para poder construir esse lá na África. Que é, nossa, um troço... Como a gente também já fez doação para fazer a operação de orelhinhas alegres, né, de crianças, Uhum. lábio leporino. Então, assim, impactar pessoas que eu não sei quem que é, Aham. mas a gente tá ali fazendo, Uhum. né, tá ali ajudando. Isso te preenche? Muito. Assim, me emociona. Uhum. Né, quando eu não vou contar as histórias aqui, porque são N histórias, né? Uhum. A gente pode falar um dia só de Rotary, né? Uhum. A gente fala só de Rotary. Mas me preenche, me contagia muito isso. Uhum. Isso é massa, cara. Isso é massa. E obviamente que eu levantei essa bola pro Felipe, porque conheço o Felipe e sei do envolvimento dele, e sei que ele jamais ficaria quieto, que ele só... não vou mais. Porque quando a gente ama muito fazer algo e isso é genuíno, a gente só muda o jeito de fazer. A gente vai continuar fazendo, entendeu? Quando a gente é apaixonado por algo, mano, é que nem o atleta, né? Quem ama o esporte, cara, ele pode se aposentar do esporte. Ele continua. Ele vai continuar envolvido com o esporte, porque é uma paixão. Da mesma forma, as pessoas que têm genuinamente interesse em ajudar as pessoas, impactar vidas, elas sempre vão estar ou criando algo ou dando um jeito de se envolver com algo que esteja... E eu te conhecendo, sabia que uma hora você ia achar o negócio, né? Mas tudo é passageiro, né? Então, assim, são fases, né? Então, são fases que a gente vai evoluindo, crescendo. O Rotary, eu sei que é algo que as pessoas vão até o fim da vida, né? Não deixa de ser rotariano, não sei que pé de baixo, né? Uhum. Mas a CIG eu saí, né? Porque deu meu prazo lá, fiquei 5 anos lá, 3 anos de coordenação do núcleo, né? E saí. Assim, a gente passou o bastão, né? E o pessoal tá tocando com extrema excelência, bastante eventos, né? Bastante visitas e palestras. Uhum. Mas lá eu tô só participando agora, né? Não tô mais atuando, só participando. Então, assim, eu tô saindo um pouco daquela loucuragem, né? Até porque hoje tu tá, como a gente falou, você tá 100% dentro da empresa, cuidando da empresa, gerindo a empresa. Precisa mais. Eu reconheço que precisa estar mais. Mas sim, hoje no Rotary, sim. Hoje a minha função hoje no Rotary, eu estou lá. Né? Hoje, nas atividades, digamos assim, é ali, né? Então tem algumas... Que já é um negócio mundial, né? Todo mundo sabe o que faz e como faz, né? Sim. Ô Fê, mas falar para mim agora sobre esse teu processo de
você se envolve em muita coisa, obviamente, né? Nas associações comerciais e fora deve ter um monte de coisa que o Felipe não citou aqui, que eu tenho certeza absoluta que ele já se envolveu em algum momento em ações Copa do Mundo. em ações pontuais ou não aí, seja de maneira empresarial, de maneira pessoal. Mas fala para mim sobre essa tua ida para Devalor e esse teu engajamento na Devalor, assim, não só como filho do dono, como um colaborador da empresa, mas como um cara que futuramente vai assumir o volante dessa máquina aí. Como é que foi esse processo de você começar a entender a tua responsabilidade, de começar a entender, cara, as coisas que teu pai talvez nunca tenha tirado para fora da sala dele, então, algumas gavetas que ele abriu para você e te mostrou e você falou, meu Deus, o negócio não é tão simples assim. Quantas folhas tem uma apólice? Rafa, assim, ó, volto lá no começo, né? Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tá os dois resfriados, medicado, tomando água, que vocês estão vendo que é muita água, vocês estão tomando, com o ar ligado, porque quente. Hoje deu um dia quente aqui em Joinville, mas é só isso aí, tá, gente? Vamos ficar bem, essas tosses aí, normal, tá? Eu até tava pensando nesses dias, né, algumas pessoas que inspiram a gente, né, e hoje eu tenho 4 pessoas, nesses 4, um é 2, né? Então, primeiramente, assim, eu não vou na ordem principal, né? Porque eu quero fazer um suspense, tô brincando. Mas vem um cara que eu gosto muito dele, que eu vejo como empreendedor, né? Que é daqui, é o Luciano Hang. Certo. Né? Sem tirar a parte do papagaio, do showman que ele é, mas como empresário, Falando né? do business, né? O cara é showman, assim, né? No que ele faz, como começou, de onde veio. Claro que a gente sabe que Falando sobre o resultado. né? Mas assim, pode ter havido alguma controvérsia lá no passado, né? Mas assim, como chegou hoje, é um cara que eu vejo que, é um cara legal, né? Construiu assim, um império. Construiu um império, beleza, né? E continuou construindo, investindo no Brasil, investindo, né, na região, né? E abrindo lojas, empregando a galera. Então, assim, é um cara que galgou um processo, né? De um patrimônio. Outro cara que é uma explosão, assim, que eu vejo, que ele inspira milhões de pessoas, assim, não digo que inspira, mas assim, que eu escuto muito ele falar, né, que algumas coisas me ajudam, é o Paulo Marçal, né, um cara que ele explodiu, assim, 3, 4 anos pra cá, não sabia que ele começou na Brasil Telecom, né, então a história dele, assim, onde ele chegou hoje, então, não é que me inspira, são pessoas que eu escuto pra ver se eu consigo tirar alguma coisa dali da caixinha, né. Sim, ouvir, filtrar e aplicar. E processar. E aí vem aquele que vira 2, que são o principal, que são meus pais, né? Então hoje eu brinco com todo mundo, né? Eu tenho um doutorado dentro de casa na área de vendas, né? O pai, por mais que seja 65 anos, o pessoal tá aposentado. Eu falei, não, tá trabalhando, tá viajando, tá trabalhando, né? E a gente liga, conversa muito sobre isso. A mãe... É verdade, que ele tá viajando e tá me pedindo coisa. A mãe viaja, acompanha ele no processo, né? E a quarta pessoa, e digo que a mais importante hoje na minha vida é a Daiane, a minha esposa, que ela vem nesse processo muito forte, Rafa, de sucessão familiar. E por que eu vou te falar isso? Porque ela veio no momento da minha vida que eu precisava ter a engrenagem, assim, ó, daquele... Sabe quando aquele... O motor dá aquela pegada e começa a girar? Com gás. E aí ela que foi esse impulso, né, assim, cara, vambora, né, vamos lá, né, e aí, porque assim, olhar pré e pós, eu era um cara que ganhava meu salário, não pagava aluguel, tava de boa, meu carro, não incomodava com nada, não tinha preocupação. Quando ela entra na minha vida, que a gente começa a namorar, a conversar e trocar ideia, de, não, vamos junto, e aí vem essa pegada de esse chute na bunda e, ó... Um choque mesmo, né? Um choque de realidade, né? E hoje, eu digo, eu tô engatinhando nesse processo ainda, né? Eu tenho muito que aprender, muito que evoluir, muito que crescer, né? De, assim, sentar e olhar, não, realmente olhar para dentro da empresa como gestão, não como vendas, porque a minha área é comercial.
Tanto que hoje a Daiane toca toda a gerência da corretora por mérito dela. Uhum. Isso eu deixo claro porque é mérito dela. Eu vejo muito mais ela fazendo isso mesmo que você é um cara muito legal pra ser gestor. Não, ela lida muito com a razão. Ela é gestão. Ela é séria papel, quando tem que ser séria. Papel, e tal. E eu sou muito comercial. Uhum. Eu sou ali de frente, bater. Não consegui fechar o cliente. Eu ligo pro cara, tá. E o cara tem que ter esse jogo de cintura que o vendedor tem. Então, o seu Valmir mesmo, pelo amor de Deus, né, cara? O seu Valmir, cara, ele dobra qualquer barra de aço, tá? O homem é bichão mesmo. E você tem isso, né, cara? Você tem essa parada que é dos seus pais, tem essa pegada que a tua dona Denise também, outra, uma querida também, de ter uma malandragem ali, tipo, não, vamos dar um jeito, conversar, vamos achar um meio termo, vamos por aqui, se não é por aqui, e assado. Eu conhecendo a Dai, que eu não conheço tão bem quanto você, né, mas a Dai é uma pessoa mais séria, assim, no trato do trabalho ali, né? E pra gerir, você não pode ser essa pessoa muito que nem o Felipe, assim. Eu sou muito coração. Porque senão as pessoas que elas vão te dobrar, entendeu? Elas vão querer ficar negociando contigo o tempo todo. E como ele é um negociador, nunca vai acabar a negociação. E aí o gestor não, o gestor delega, né? O gestor diz, ó, é por aqui que nós vamos, essa é a visão, vamos dar, né? E a dar essa pessoa, né? Não, eu gosto de negociar, eu brinco com ela assim. Não consigo falar com o cliente e tal. Fala. E agora vocês trabalham do ladinho do outro, fico pensando na treta que dá. Agora eu tô na sala do pai. Tá. Eu fui pra sala dele. Mas ela foi um ponto. E claro, né? Volto a frisar. Nesse processo que ela entrou na empresa, né? O pai e a mãe viram a mudança que estava acontecendo de mim para poder falar, não, vamos começar a delegar algumas funções, né? Dá corda. Vamos dar corda para ver até onde vai. Se vai se enforcar ou se ele vai voar, né? E hoje, eu digo que 70% da gestão da empresa tá com a gente, claro, ainda passa pelo aval do pai, porque é dele, é deles, perfeito, né? Do pai e da mãe, é deles o negócio. Vou fazer isso, pai e tal. Vou fazer isso, tal. Então, assim, passa por eles esse processo, certo, né? Alguma coisa não, a gente tá por aqui, mas assim, a corte está sendo dada, né? Pensar isso há 5 anos atrás, meu pai sair 3 semanas, era impossível. Ficando 3 meses agora, 4 meses. Então, assim, teve uma vez que eu achei que não ia voltar mais. Aí eu liguei pra ele, esqueceu, tem filho, tem empresa, tem nota, tem neto, esqueceu disso. Mas é uma mensagem pra ele, falei, você vai vir pro Natal mesmo, sério? Mas então, assim, são 4 pessoas que eu vejo nesse processo empresarial. Essas 2 primeiras, mais agora, né, que eu tô mais vendo esse processo, né, de evolução, crescimento. E as 3, né, últimas que eu mencionei, que são as peças principais onde eu tô hoje. Então, motivador, né? O pai e a mãe não tem como sair. E a Daiane, que ela vem comigo essa pegada. Vamos falar que é muito bonito, cara. Vocês parar pra pensar, né, cara? Pô, o pai cria uma empresa, ele constrói uma marca, ele... mais do que isso, cara, é credibilidade, tradição. Os caras trabalham lá na De Valor, não é só porque são meus parceiros, né? Porque, obviamente, deveria falar bem deles via de regra. Eles são meus parceiros, meus patrocinadores aqui. Mas eles trabalham com as principais e maiores marcas no mercado, assim. E que são... Cara, tem um monte de corretora aí que quer trabalhar com essas determinadas marcas, mas as marcas não se permitem trabalhar com qualquer escritório, com qualquer pessoa. Então, é um trabalho de confiança, uma história que foi construída pelo seu Valmir, a sua enfim, a entrega, resultado e tudo mais. Marmita fria, né? A tal da marmita fria, como o Fê falou. E é muito bonito, né? Quando isso é construído, aí teu filho, teu meninão se interessa por menina, isso. Né? Não, mas eu tô dizendo no caso do seu Valmir. Teu meninão lá resolve se interessar por isso, vem trabalhar contigo e começa a entender e você começa a ver nele que existe um potencial para ser desenvolvido e no futuro tocar esse negócio, e daí vem a primeira dama e como é que é a mola propulsora, o combustível que faltava para esse foguete decolar. É tudo muito bonito, mas não é tão bonito assim. Vamos falar dos BO, cara, porque a galera briga num almoço de domingo com a família.
Eles passam a semana inteira juntos, cara. Tirando quando o seu Valmir e a Dona Denise estão rodando o mundo de motorhome. Mas, mesmo assim, provavelmente ligando e mandando mensagem, o caramba. Mas, assim, vocês trabalham todo mundo junto lá, cara. Você trabalha não só com a tua família, como você trabalha com a sua esposa também. E o quanto que esse tipo de coisa já é ou já foi... Tipo assim, de um ponto você pensar, mano, eu não sei se isso aqui vai dar certo, cara. Eu trabalho com o pai, com a mãe, e agora mais a Daiane. É muita gente me cobrando, é muita gente me mandando. Cara, assim, eu me criei com isso. Então, assim, eu não posso falar antes disso. Eu me criei com meu pai e minha mãe trabalhando junto. Então, eu já nasci nesse meio, né? Então, pra mim, já é normal esse processo. Já sabia que ia dar merda. Então, assim, e aí, quando eu caso com a Daiane, né, que a gente se junta, eu falo assim, não, peraí. Se o pai der certo com a mãe, eu também vou dar certo. Vai dar certo. Volto a falar, vai dar certo. Só que o pai tinha aquele trave, aquele medo do quê? De N casos que nós conhecemos, de amigos próximos nossos, né, e no mercado, televisão, notícias, que a sucessão familiar não dá certo, quebra, Uhum. ou quando entra a nora ou o genro, também quebra. Uhum. Porque acha que sabe mais que ele. E aí, pra fazer a demissão, é que é o BO. É. Porque tu vai gerar um problema interno com o teu filho Você vai. e com a tua família. Porque no horário comercial, beleza. E no almoço de domingo? Pô, tu me demitiu. E o neto e o. Então, assim, gera uma confusão. Sim. Então, assim, tanto que no começo eles não queriam, né? E a Daiane, ela se desafia muito, ela se testa muito no momento que ela passou por um processo de formação, porque a área dela é da saúde. Uhum. Ela é extremamente apaixonada, até hoje ela estuda sobre isso, ela lê. Mas ela passa por um processo de formação da saúde pro escritório da área de vendas, Uhum. né? Outra parada. Cara, é tu sair, né, de um ramo X pro ramo Y que não tem nenhuma conexão, Uhum. né? Não existe conexão entre esses segmentos. Então, cara, foi um processo, igual eu volto a falar, hoje ela tá no cargo que ela tem hoje, por mérito dela, Uhum. né? Eu não passei nesse processo, vamos promover ela por causa disso. Não. Só que os meus pais misturam. Cara, pensa, 35 anos, criaram a empresa. Então é normal isso. Né? Não tem como discutir, tá errado ou tá certo. Não, é normal dele. Uhum. E a gente combinou que a gente não leva os problemas de casa pro escritório pra casa. Uhum. Né? Nós conversamos. Exemplo, vai trocar de Teu carro. pai também se lascaram porque eles moram no trabalho, mas vocês ainda não. Mas sim, notebook vai pra casa. Tem que fazer endosso. Né? Trocar de carro. Deu sinistro. Uhum. A gente tá viajando, bateu o carro. Não sei. Ela já abre o celular dela no aplicativo da seguradora aqui e tal, resolve, no telefone. Então, assim, a gente tem essa parceria de resolver solução do problema dos clientes. Uhum. Mas, porque tu fez isso, tal hora. Então, isso a gente não. Não tem. Não é que não tem. A gente evita ao máximo. Assim, A reunião vamos fazer lá no trabalho. eu vou dizer pra ti. Me chama numa cal amanhã. Eu vou dizer pra ti o termo. Não existe. Porque é mínimo. Essa mistura entre casa e trabalho. Porque vocês decidiram fazer assim. Entendeu? Então, assim, não que não tenha. Vai ter lá, amanhã tem que fazer isso. Não, tem coisa que é inevitável. Né? Porque a gente vive isso. Uhum. É o nosso ganha-pão. Uhum. Né? Então, mas racionalmente, se você puder falar assim, não, isso aqui eu posso deixar pra amanhã, você não vai levantar a bola nenhuma dentro de casa. Não. Uhum. Vou lembrar, amanhã tem que fazer isso aqui, não me lembro, beleza. Né? Mas assim, discutir negócio de trabalho. Senão parece que não acaba nunca, é um turno eterno, né? Não acaba. Cara, cansei de ver minha mãe. E o contrário também, né, mano? Problemas, tipo, você e a Dai. Não falando da Dai, né, mas poderia citar você e teu pai, né? Porque a relação de homem com homem também é embaçado. Mas você e a Dai tretaram por algum motivo, assim. Você esqueceu de tirar o lixo, ou se atrasou e esqueceu de buscar o Júlio César. Isso também vocês não podem levar isso pra dentro da Devalor, né? Também tem que separar essa parte, né? Senão vocês ficam lá se bicando lá o dia inteiro por uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, né? Isso é importante falar, Rafa, no ponto da associação familiar, não empresarial. Porque pai e filho é difícil separar isso, esse elo, né? Porque o pai criou isso e ele quer que o filho siga aquilo. E pior, o pai quer que seja bem parecido, inclusive. Você é solteiro, casado, ele quer que o filho siga aquilo. Ele tá na empresa, né? Quando vem alguém de fora, seja genro ou nora, o que a gente vê no processo, que a pessoa ou se acha tal de tocar a empresa e não sabe bosta nenhuma,
ou ela vem se preparando para chegar, né, e substituir a pessoa, né, para assumir aquele cargo, ou exercer aquela função. Enfim, isso tem que ter uma divisão, né? Tem que ter um processo. Por exemplo, eu e o pai não consigo separar. Nós dois. Uhum. Não existe essa divisão. Ah, vou domingo, pá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você nunca fala Valmir ou seu Valmir, né? Não, Sempre pai. eu não consigo. Aham. Eu não consigo. Ela consegue. Uhum. Né? É isso, nesse ponto que eu quero chegar. Então, assim, no almoço domingo, dá umas treta. Normal. Pai e filho e tal. Já com ela, não. O Felipe é assim mesmo. Eu vejo o Felipe chamando a Dai de cheiro, mas não vejo a Dai chamando. Vejo a Dai chamando ele de Felipe, assim, tipo assim, agora é Felipe. No horário comercial É. seu momento da Denise, Felipe. Ela consegue dividir. Eu não consigo. Porque, eu volto a dizer, eu fui criado nisso. Aham. A minha criação foi nesse âmbito. Uhum. E já ela não, ela vem de fora. Entendeu? Então é importante todas, numa associação familiar que vai entrar o cônjuge do filho, né? Um genro, uma nora, por exemplo, saber esse ponto. Uhum. Né? Ah, eu sou aqui. Uhum. Então eu tenho que, né? Se ela chamar de meu sogro e minha sogra, não tem problema nenhum ali na corretora. Só que ela se porta de tal forma. Eu já não consigo. Aham. Entendeu? Aham. Ô, Fê, mas nesse. Vamos colocar porque eu não faço ideia, eu nunca pergunto muito essas coisas pra vocês, que eu acho que são muito pessoais de vocês, assim. Então eu não vou responder. Não, e se você não quiser, você pode se sentir à vontade, né? Mas o ponto que eu queria chegar eu vejo muito. Eu converso muito com o seu Valmir sobre as viagens e tudo mais, né? Eu fico falando sobre as viagens, o seu Valmir, ele tem motorhome, é campista aí apaixonado por isso, né? Então ele sempre está em evento de motorhome ou viajando para conhecer novos lugares, novos campos. Ele tem um adevalor sobre rodas mesmo, né? Como eles chamam. O seu Valmir e a Dona Denise, eles são uma corretora móvel. Eles andam de motorhome, viajam, curtem a viagem, mas trabalham lá durante essas viagens também. Mas eu vejo muito ele cada vez mais viajando mais, ficando mais tempo fora e tudo mais. O ponto que eu queria chegar, Fê, num estágio de 0 a 10, onde 0 é o seu Valmir dando as ordens dentro da empresa de ponta cabeça, é o boss, o poderoso chefão, e 10 é o Felipe dando as ordens dentro da empresa e o seu Valmir só vendo a planilha de entrada, só o Pix. Vocês estão em que fase desse estágio aí, cara? Cara, eu vou te falar em 4. 4. Porque sim, tem muito a aprender. Uhum. Chega mais perto, não sabe? Tem muito a aprender, muito a crescer, tem muito a evoluir. Ver a questão da... Porque assim, agora tá num processo, né, do quê? Sou sócio no papel, beleza. Então, o que tem que fazer? Pra fazer isso, isso, isso. Beleza. Tem um processo de entregar números, né? O pai não tá. Exemplo, né? Eles não dão. Entrega números. Crescimento. Não pode dar prejuízo. Eles vão entregar números. Tô fora do... Né? Uhum. Já é a primeira métrica que você tá... Tu tem que ver quanto é bom nisso daí. Uhum. Então, a gente começou a fazer um acompanhamento agora de números, né? Mensal. Quais são os números da corretora? Ano passado para este ano. Mesmo prazo, né? Beleza. Entregando os números. Agora uma parte de gestão administrativa. Porque não pode chegar assim, ó. Pegar aqui, ó. Tá aqui. Pega, toca. Né? A última parte que eu creio que vai ser passada, né, nesse processo é a parte financeira. Né? Quem cuida mais hoje? É que assim, a parte financeira, a Daiane cuida dessa parte, né? Que ela faz toda a gestão que a gente conversou processual. E aí, os agendamentos é feito por uma terceirizada, né? E o pai faz a autorização bancária dos pagamentos. Só que hoje a gente faz uma gestão de análise desses pagamentos. O que tem, o que não tem, negociação de algumas coisas e tal. Joga pra frente, antecipa. Não. É ver se realmente se é devido, se não é igual. Então, um boleto que não é devido, não é devido. Então, liga pra empresa, não, foi engano. Um engano, 800 pau. Não é engano. Então, assim, é um processo que vai ser feito essa transição e a última parte é financeira. Então, a gente fala que é um 4, um 5, porque agora tá na época dos números. 1 e 2, vamos supor, é o contrato social, né? O sócio, assina lá. Agora, 3 e 4 é números, né? 4 e 5 é gestão, a gestão administrativa, gestão de RH, gestão... Então, tu tem que começar a fazer gestão emocional da equipe, gestão... Cara, conflitos ali, né?
envolve vários processos. Aham. Ser um cara que a equipe confia, ser um cara que seja referência, ser um cara... Então, assim, tem que ser... Porque hoje tem uma referência da empresa que é o pai, Certo. né? Que é o fundador, o cara que criou, né? O cara que sabe muito. E pra mim chegar nesse cara aqui, ou um pouco, né? Chegar nele vai ser quase impossível. Mas chegar ali, cara, tu tem um grau a grau a chegar aqui. Então, eu digo assim, que depende da área, é um 3 ou um 4, né? Então, porque tem muitas áreas a ser passadas aí. O quanto... E agora de 0 a 10, o quanto você e seu pai conversam sobre isso, de maneira muito aberta ou não, sobre a ansiedade ou a pressa de que chegue esse momento em que ele possa realmente... Cara, eu acho que você não vai chegar no 10 com teu pai vivo, tá? Conhecendo seu Valmir, você vai chegar no 8, no 9, aí ele ainda vai querer... minha sala não, tá? Ele vai falar. Isso daí vai não. pra sala da tua mãe, mas pra minha não, hein? Não. Deixar a minha lá, porque quando eu vier eu quero usar minha sala. Aí tu se engana. De 0 a 10, quanto que vocês estão ansiosos ou com pressa de fazer essa transição de... Você tem perspectiva, assim? Vocês têm uma meta, alguma coisa que vocês pensaram? Não. Não, vocês não têm. Isso é 0. Pode se repetir. Por causa disso. Tanto que, assim, quando ele viaja, eu vou pra sala dele. Porque, por incrível que pareça, ali me dá umas ideias, assim, mirabolantes, assim, brinco. E a gente consegue executar algumas coisas. Algumas acertam, algumas não. Mas, enfim, vai executar. E eu saio do meio da operação, né? Dali, porque como ficou a minha mesa do lado da Daiane, ela tá muito trabalhando, cliente negociando, então, assim, às vezes não tenho tempo pra pensar, executar e, né, e ter algumas coisas que eu preciso fazer. E aí, agora, então, pra mim fazer esse processo de, ansiedade de... Perdão. A ansiedade de ter 100% da empresa, não tem porque não vai ter isso. Porque ele fundou, ele criou e ele vai levar. E quando eu digo ele, importante, Rafa, é ele e ela, meu pai e minha mãe. Certo. Tá? Quando eu falo ele, eu refiro aos dois, beleza? Porque é deles isso. Eu sempre brinco, o dia que o pai partir, né, ele vai vender seguro para defunto. Porque ele ama o que ele faz, como eu amo o que eu faço. Onde eu vou, eu vendo, tenho um cartão, converso, negocio, ajudo. Seguro de alma ele vai vender. Eu gosto disso, né? É igual o Ayrton Senna, né? Eu durmo Fórmula 1, acordo Fórmula 1, dou café Fórmula 1, almoço Fórmula 1. Então, assim, tem que ser isso. Tem que ter tesão no que tu faz. E o pai vive isso. Então, hoje... Mas não existe pressão. Não. É leve essa transição. Eu tenho uma pressão. A única que eu tenho hoje é o quê? Números. Crescimento. É resultado, não é velocidade. Não. Agora, porque assim, não adianta eu vender e não faturar. Porque eu posso emitir um monte de coisa. Sim, pô. Mas não receber nada. Sim, você pode trazer um monte de novos problemas pra dentro da empresa, na verdade. Por exemplo, plano de saúde não era vendido na corretora, eu que trouxe. Consórcio não era vendido pra corretora, eu que trouxe. Então tem algumas coisas que a gente tá fazendo um processo que tem muito a melhorar ainda. Muito mesmo. Mas tá sendo implantado aos pouquinhos e tá dando resultado. Né? Tá gerando resultado, né? Então, essa de 0 a 10 não tem. Não tem essa métrica hoje dentro da corretora. Até porque, assim, como o pai tá viajando, tá fora, tá vendendo também, mas ele tem que ter alguma função dentro da corretora. Né? Não é... Porque tá fora. Tá lá 3 meses, não sabe o que tá acontecendo ali dentro no dia a dia. Certo. Só que o pagamento tá sendo feito. É ele que continua autorizando. O dinheiro na conta tá entrando, entendeu? Tá saindo, mas ele tá monitorando esse processo. Então, por isso que não tem essa pressão de, daqui 2 anos tu vai assumir. Isso é bom, né, cara? Não tem. E eu tenho ciência em relação a isso. Mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque, para não gerar frustração em nenhum dos dois, e nem é um problema, porque se fazer isso com calma, com sabe, pô, seu Valmir tá baita, ainda tá bem, agora cabeludo, né, seu Valmir? Diz que vai ficar com o tupete igual o meu, ele falou, Felipe. Comprei até um arquinho pra dar presente pra ele. Seu Valmir, cara. Mas é muito bom isso, né? Porque, pô, seu Valmir tá bem ainda e do jeito que tá agora, que vocês estão tocando agora, já tá funcionando e já tá do jeito que você tá trabalhando, já tá assumindo bastante responsabilidade. E do jeito que ele está conseguindo aproveitar um pouco da vida, né? Imagina daqui mais uns 5, 6 anos para frente, ou 10 que seja, só tende a melhorar. E fazendo isso com calma, que talvez seja onde muitas empresas quebraram, né? A pressa de fazer isso de maneira muito rápida, súbita, ou não ter preparado isso, que é o pior, né? Porque às vezes simplesmente o pai,
vai de arrasta pra cima, e o filho tá lá, agora eu sou o CEO da empresa. Como é que faz isso aqui? Nunca ninguém ensinou, ele só sabia que o dinheiro entrava, que a chave do carro aparecia no aniversário dele, e aí do nada o cara vai lá, em 2 anos ele joga a empresa pra baixo, os sócios, cada um pega o seu piquezinho e vai embora. É onde pode dar o erro. E é legal Ou fazer não isso. é o Pix, né? Ou paga o Pix. Mas é legal, sim, fazer a coisa com calma, talvez também seja a grande receita para que isso funcione, né, cara? Para que isso dê certo, fazer isso sem pressa, fazer isso com cautela e principalmente com responsabilidade, né, cara? Tanto dos dois, né? Tanto tu quanto dele. E eu vou te falar outra coisa, Rafa, que é muito importante também, que assim, o pai sempre vai achar que ele paga muito e o sucessor sempre vai achar que recebe pouco. Uhum, É igual funcionário. uhum, Eu recebo pouco pelo que eu faço e o pai acha que ele paga muito pelo que ele faz. uhum. Então, ter esse conhecimento, esse entendimento de chegar, né? Pô, realmente, eu posso ganhar mais, posso. Mas como? Onde? Né? Então, hoje eu tenho ciência de que o meu salário hoje eu tenho um salário fixo, né? Uhum. Eu trabalho para, beleza, entrar números, o que 35 mil, galera. Eu já vi, foi. bom se fosse de imposto, né? Ah, não, eu peguei o boleto errado, então. Papel errado. Então eu tenho que pagar esse boleto. Mas assim, receber esse salário, e, pô, vendi, sei lá, 100 mil, recebi 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Esse 100 mil não é salário. Esse Sim. 1.000 é o lucro da empresa. Uhum. E aí eu tenho que pagar todos os impostos, não sei o quê. Então, assim, o faturamento não é o teu salário, o faturamento é da empresa. Tu tem então um salário fixo, prolabora, enfim. Uhum. E sempre vai ter essa briga, digamos assim. O pai te paga muito e o filho recebe pouco. E aí, cara, são equilíbrios, sabe? Tanto que eu falo pro pai assim, pai, eu não me meto no financeiro da empresa. Certo. Eu realmente não meto. Ele fala, é importante. Eu falei, pai, eu não quero saber. Uhum. Não quero. Tá aqui os números, eu sei quanto eu vendi, eu sei quanto a gente pagou. Bom, se tem aplicado, se não tem, eu não sei. Uhum. Se me perder número, não sei. Uhum. Ainda. Uhum. Porque tá naquele 4 ou 5, Uhum. né? E aí vai chegar o momento do 8, 9, que é o financeiro ali. Então, eu ainda não sei. Esse processo, realmente, eu não sei. Uhum. Mas é um processo, porque senão, assim, ó, tem que ser galgado. Não dá, tá aqui, leva. Uhum. Pau. Aí vai igual o submarino. Eu acho. E às vezes implode. O Fê, mudando de saco pra mala, eu queria fazer um quadro aqui. A gente, como falei, na nossa primeira temporada, a gente trazia temas essenciais, assim, conversas até um pouco profundas e filosóficas aqui no podcast. E eu, sinceramente, sinto falta um pouco de ter esses momentos, assim, porque às vezes a gente traz temas aí que são delicados e, cara, eu não consigo voltar. Não Tem consigo. vinheta? Tem vinheta, pô. E eu queria fazer um quadro que a gente fazia lá na primeira temporada, que era o Perguntas Incomuns. Certo? Eu fiz com você alguma vez esse quadro, não? Não lembro, acho que não. Então tá. Provavelmente não, porque a gente... Ou eu fiz contigo alguma parte da vida e também não lembro. mas daí Tinha também... o jogral, tinha o jogral. O jogral. Mas talvez é verdade, né? Mas talvez as perguntas sejam parecidas, mas as respostas talvez sejam diferentes, né? Não lembro, acho que não foi feito. Não, mas enfim, de qualquer forma... Depende, talvez fez quando a Daiane estava aqui comigo. Mas daí se eu fiz de pode casal. ser, de casal. Talvez, mas como eu falei, talvez as respostas sejam diferentes agora, porque são perguntas existenciais filosóficas, você está filosofando e existindo em tempos diferentes. Só as respostas podem vir a mudar, ainda mais que o Felipe aí, ele é um cara que assiste coaches pregadores, e agora lê livros também. Então pode ser que esse menino esteja com... Tem que ler muito livro ainda. Então começa agora, de volta, com muito orgulho, Perguntas Incomuns. Fê, eu vou fazer algumas perguntas para você aqui, que talvez você já tenha pensado no assunto, já tenha refletido, mas talvez não. Primeira pergunta que eu faço, ela é muito simples. Ou não. Como que você se imagina daqui 10 anos, cara? Eu tenho uma meta de vida, Rafa, de estar aposentado com 50 anos. Sim, aposentado eu digo estabilizado financeiramente, casa pronta, né? Meu filho formado, que 10 anos vai estar formado. Então, assim, minha meta de vida é 50 anos estar aposentado estavelmente. Não abandonar a empresa. Uhum. Aposentado. Com rendas e tal. Então, assim, essa é a minha visão. Né? Fazendo o quê? O que você quer estar fazendo? Como que você quer aproveitar a vida? Cara, além de estar viajando, né? Porque é um negócio que a gente ama viajar, né? Com motorhome também.
né? A gente gosta muito de viajar, de estar descobrindo novas áreas. Mas tanto na corretora quanto mexendo com alguma coisa de investimento, assim. Legal. Você tá estudando isso ou não? Eu não estudo, Uhum. eu brinco. Né? Eu brinco com algumas coisas assim. Tu tá aplicando algumas coisinhas e vendo no que Aplico. dá? Agora como eu tô mais na empresa, eu tirei tudo, porque assim, tem que ter tempo pra isso. Né? Aham. Você tem que ter horário pra entrar, horário pra sair. Aí eu tava com uma galera que tava num grupo de sinais e tal, e acompanhar os caras falando, né? Só que tem que ter tempo, cara. E às vezes é 10 horas, às vezes é 2 horas da tarde, Sim. e aí não consigo acompanhar. Aí eu tive que. Aí eu tirei tudo, saí, mas não. Tá tudo embaixo do colchão. Como pegando mofo. Ô, Fê, falando em viagem, você gosta muito vocês gostam muito de viajar, você e a Dai, né? Obviamente que viajam, mas não viajam tanto, porque estão os dois trabalhando junto e bastante, né? Mas qual que foi até hoje, assim, nesse tempo que vocês estão juntos aí, a melhor viagem que vocês já fizeram? E já emendando, já a próxima é qual lugar que vocês querem muito conhecer, querem muito ir, assim, ou estão se organizando, ou sonham em conhecer? A melhor viagem foi a gente fez pro Nordeste. Pra mim, né? Foi uma viagem que a gente fez de carro, assim, do Natal até Jericoacoara de carro. Mas foi 15 dias, mais ou menos. Foi uma viagem, assim, top, por descobriu várias coisas, né? A gente mergulhamos, enfim, teve várias aventuras. Experiências mesmo. A experiência foi animal, assim. E eu quero muito ir com ela pra Paris. Uhum. Sim, levar ela pra Paris, lá, na Torre Eiffel, lá em cima, lá. Isso é sonho ou projeto? É um projeto... a gente tem um projeto de ir pra Espanha ano que vem, né? Pra Espanha ano que vem, visitar uns amigos nossos lá. E aí aproveitar e dar um tiro em Paris, que é do lado. Pertinho, né? Ali com Joinville, a garufa. É trem lá pra essa viagem? Trem? Trem. Ô Fê, essa aqui, cara, essa aqui eu não fiz porque essa é uma das perguntas novas do Perguntas Incomuns. Essa que é bem existencial. São 3 perguntas que elas você pode trazer uma resposta só para as 3, tá? Tá. Que é basicamente, para você, cara, o que é felicidade? Qual que é o conceito de felicidade para você? A felicidade verdadeira, ela existe? Qual que é o segredo ou o método para ser feliz? Discorra sobre felicidade para você, Felipe. E lembrando, é a tua visão. Que pode estar completamente equivocada, mas é a tua. Tá, vamos por perguntas. Qual que é a primeira? Sobre felicidade. Tá. O que é felicidade pra você, cara? Cara, a felicidade, pra mim, é tu tá de bem contigo mesmo, né? Quem tu ama, tá ali tranquilo, né? Tranquilo a gente nunca vai estar, porque sim, é que a vida é um jogo, né? Às vezes tu ganha, às vezes tu perde, então a vida é isso, né? Então, cara, pra mim ter feliz eu vou ter que ter dinheiro. Cara, tem um monte de gente com dinheiro que é infeliz, né? Eu quero ter pra mim ser feliz, o melhor dia da minha vida é quando eu tiver minha casa na praia. Tá, tu vai ter a tua casa na praia e nunca mais vai ser feliz da vida, né? Então, a felicidade são momentos que a gente vive com as pessoas que a gente ama. Bah. Pra mim é isso. Minha felicidade é quando eu fizer 18 anos. Tá, fiz 18 anos não é mais feliz? Não, quando eu casar. Tá, e aí? Então, assim, a felicidade são os estados que a gente tá nos momentos com que a gente ama. Isso é felicidade pra você. Eu quero viajar. Exemplo. Minha maior felicidade é quando eu for pra Paris. Tá, cheguei em Paris agora, minha vida não vale mais nada. Entende? Uhum. Então, assim, pra mim felicidade é isso. Estar feliz nas pessoas que eu amo fazendo o que eu gosto. Uhum. Não tem assim, eu vou tomar nesse copo que eu vou ser feliz pra caramba. Não. Uhum. Tomei, pronto. Então, felicidade é uma constância. E qual a receita para ser feliz? Cara, é que como eu vi, eu acho difícil, porque eu vivo a vida muito leve. Uhum. Né? Igual eu falei pra ti, eu não... Defeitos, né? Uhum. Eu não brigo, eu não discuto, eu não... Né? Então, assim, eu sou muito impulsivo. Uhum. Né? Então, assim, eu sou um cara que leva a vida numa vida muito leve. Uhum. Né? Então, assim, aconteceu, beleza, vamos lá, vamos recuperar, Uhum. vamos pra cima, Uhum. vai dar certo. Né? Então, eu sou um cara muito de viver dessa forma, sempre vivi assim. Uhum. Né? Eu sempre levei a vida dessa forma. Deu errado, vamos fazer dar certo. Beleza, se ainda deu errado, vamos pra cima. Uhum. Tem que fazer. Meu pai me falou uma frase uma vez, que ele ouviu de algum lugar, e eu levo isso comigo. Tu tem um problema, certo? 2 caminhos. Não tem solução porque te preocupas. Tem solução porque te preocupas. Cara, Uhum.
Não, entendeu? Existe um problema, tem solução ou não tem. Uhum. Pronto. E o que não tem solução já tá resolvido. Não tem solução. Já morreu. Se tem solução, corre pra resolver. Aham. Entendeu? Então, Uhum. cara, pra mim felicidade é isso. Uhum. Maneiro. Ô, Fê, falando em frase, cara, Tinha mais existe... uma pergunta aí, não tinha? Mas era no meio ali. Se é a verdadeira felicidade, mas você já disse que sim, porque você vive esses momentos nos pequenos momentos, né, de felicidade. Falando em frases, você falou que teu pai te falou uma frase e, pô, você escuta muita coisa, você vê muita coisa, agora tá lendo muita coisa. Muitas coisas marcam a nossa vida, muitas coisas se tornam dogmas pra gente, né? Pra sempre. E existe algum grande dogma ou uma grande frase, uma frase assim que é quase que uma régua para tua vida, assim, uma bússola para tua vida. E é uma frase que se você pudesse deixar registrada em algum lugar que fosse a galera fala da lápide, que pode ser na tua lápide, lá na minha lápide vai estar escrito isso, 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 porque eu quero que seja uma coisa que as pessoas lembrem de mim quando lerem, tá ligado? Ou que pensem nisso, ou que se você pudesse tatuaria, teria escrito no teu corpo, quem sabe até tem, eu não sei, essa frase, ou que se você pudesse, você colocaria em todos os maiores outdoors da... Tem uma tatuagem, mas vamos ver se essa é a mesma frase, né? Qual que é a frase? São duas, Rafa. São duas que eu levo comigo. Uma, eu até vou explicar o motivo. Eu conheci o padre que ele foi coroinha do João Paulo II. Né? Então, para quem é católico, sabe que quem foi João Paulo II, né? Um papa, antes do Bento XVI, que foi antes do Francisco. Papa jovem. Papa jovem, um papa dos jovens, né? Uhum. O Santo de Calçadinho. Isso mesmo. E aí, um dia, ele foi o juiz, né? Ele é um juiz criminal mesmo, né? Ele é formado em direito. Carol Wojtyla? Não, esse padre eu conheci. O menino que foi coroinha. E aí por questões eu não posso falar o nome dele, né? Porque existe um processo em cima disso que não posso mencionar o nome dele. Frederick. Vai chutar a bola. E aí, um dia eu perguntei pra ele assim... Eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? E aí ele falou assim, padre, desculpa te fazer uma pergunta. O senhor que viveu, né, com tanta gente, né, da igreja e tal. Mas eu, como humano, eu tenho dúvidas de Cristo. Né? Não de Cristo, mas assim, da existência, né? Realmente, porque a gente é humano, a gente é falho, pecador, óbvio, né? E às vezes fica, pô, será que existe? Será que não existe? Né? Será que é? Será que não é? E aí ele falou bem assim pra mim, Rafa. A fé não é ter dúvidas. A fé é crer apesar das dúvidas. Uau. Então, quando eu falo pra ti que vai dar certo, vai acontecer, vamos resolver, eu tô crendo naquilo ali. Não sabe como, mas sei que sim. Tu entende? Uhum. É que assim, é igual o vento, eu não vejo, mas eu sinto. Uhum. Então, cara, como é que eu vou resolver um problema de alguma coisa se eu não vou acreditar? Que é possível resolver. Porque a gente sabe que as pessoas eram curadas pelo João de Deus. Uhum. Acreditavam nisso. Então a fé deles acreditava que eles iam ser curados lá com o João de Deus. E realmente eram curados. Uhum. Como as pessoas são curadas em muitas igrejas que a gente sabe que são charlatões. Mas a fé delas é tão forte que elas acreditam nisso. E a misericórdia de Deus também. Não, ok. Mas assim, então essa é uma frase que eu levo comigo. Porque se Deus cruzar os braços, pode ter muita fé. Ah, não. Não tem. Mas assim, é o que eu te falo. Quando eu falo que vai dar certo, é porque essa frase eu levo comigo. Uhum. A fé não é ter dúvidas. A fé é crer apesar da dúvida. Uhum. Vai dar certo? Vai. Acredita. Bora. Tu consegue. Entendeu? É isso que eu levo comigo. Aí essa linha no espiritual, profissional, né? E na parte pessoal, é uma frase que eu fiz pra Daiane, até tá tatuada aqui. Eu tatuei em latim. Que é, eu acredito que o verdadeiro amor acontece pela fé. Né? Então, vem duas, né? O amor Eros e o amor Eros, né? Se não me engano. O Eros é o amor romântico. O Eros e o Ágape, né? É. Então, quando une os dois sentidos de amor, né? Eros e Ágape, que a gente vai falar nesse processo de amor, né? Tanto o amor pessoal quanto o amor de Deus, né? Uhum. É aquela história da pirâmide, né? Uhum. Quanto mais o casal tá perto de Deus, quando o casal tá mais unido, mais perto de Deus, mais estão unidos, né? Uhum. Mais afastado de Deus, mais distantes. Mais distantes estão. Então, são essas duas frases que eu levo comigo. Uhum. Baitas frases. Fê, chegando aí na nossa reta final e já uma forma também de encerrar o nosso episódio, eu gostaria de... Cara, baseado em tudo que você já viu até agora, que a gente conversou hoje, eu tive a oportunidade de falar contigo sobre coisas que a gente
embora a gente convive muito, a gente acaba às vezes não falando, né? Ou tá falando coisa inútil, né? Zoando, ou nós estamos falando de política. Que não leva a lugar nenhum. Que também. Que talvez nós estivesse zoando, talvez nós estivesse tendo mais lucro. Mas de tudo que a gente conversou hoje, cara, qual que é o grande suco que você tira da vida hoje? Você tá com 34. Com 34 anos, cara, qual que é o suco da vida? Qual que é... O que você traz hoje de grande lição, aprendizado de coisas que você fez ou deixou de fazer e que, tipo, se você pudesse dizer assim, cara, eu aprendi com a vida que... Como que você responderia isso? Rapaz. É bem pessoal mesmo isso, que só você pode dizer o suco que você tirou de tudo isso que você viveu. Cara, talvez eu seja repetitivo, seja... Não né, tem problema. Mas assim, a vida a gente só tem uma, né? Essa aqui, carne e osso, né? Quando a gente olha pra baixo, né? Eu acho de buraco, né? Corpo, matéria. Uhum. O que eu quero ser lembrado? Ou eu quero ser cremado, por exemplo. Não quero ninguém vai lá limpar meu túmulo. Eu quero ser cremado. Eu também não. Mas o que eu vou levar? Que legado? Eu não vou levar nada, Uhum. né? Qual o legado que eu vou deixar pro meu filho, pro meu neto? O teu avô. O teu avô. O teu avô e a tua avó. Meu pai. Que legado que eu quero deixar pra ele? Uhum. Tu entende? Então, assim, a gente tá conversando nos bastidores, né? A gente tenta educar ele da melhor forma possível, da melhor execução possível, mostrando que os princípios e o que o mundo oferece, Uhum. né? E viver dessa forma, Uhum. né? Viver como realmente, mostrando algumas coisas, mostrando algumas formas que existem e que ele vai ser abordado de várias coisas para várias experiências Uhum. boas e ruins. Uhum. E ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Saber escolher. O que eu levo da vida hoje é que a vida ela é leve. A gente leva pesado. A gente tem... porque o meu fardo é gigante. Cara, mas todo mundo tem fardo. Certo. Se eu tivesse dinheiro. Tem um monte de gente que tem dinheiro e é infeliz. Tem um monte de gente que é pobre financeiramente e é mais feliz ainda. Sim. Entendeu? Então, o teu estado de espírito vai determinar quem você é. A tua crença vai determinar quem eu sou. Onde eu quero chegar. Onde a gente fala, Felipe, mas tu teve sorte que nasceu, já ouvi isso, berço de ouro. Nasceu branco, hétero e herdeiro. Posso ter nascido, mas o meu pai nunca chegou assim, tá aqui, pega aqui 10 mil reais. Tá aqui. Hoje, se eu não trabalhar, pai falou de pagar uma conta. Vai trabalhar. Se ficar doente, tem uma ajuda. Mas assim, quando eu conheci ela ainda, eu ganhava 865 reais na carteira. 865 na carteira. Uhum. Quando eu conheci ela. CLTzinho, cara. Entendeu? Uhum. Então, assim, se eu não fizesse por merecer, mas tem muito pai que é bobo, que aí quando o filho vai assumir, a empresa quebra. Exato. Então, assim, eu levo a vida leve, porque o fardo é pesado pra todo mundo. Uhum. Agora, como tu vai carregar esse fardo? Tu vai dividir com alguém? Tu vai botar ele num carrinho de mão? Vai botar num caminhão? Como tu vai levar? Uhum. Depende de você. Uma amiga minha que já teve aqui também, ela fala uma frase que é muito massa, que é assim, os problemas virão, cara, as dificuldades virão, os dias ruins virão. E você só tem uma decisão, cara. Como é que você vai passar por esses dias? Sorrindo ou chorando? Passar é inerente, você vai ter que passar por isso, tá ligado? Você vai passar por dias difíceis, por dias dolorosos. E aí, se você vai passar sorrindo ou chorando, é uma escolha tua. Passar não é. Você vai ter que passar, entendeu? Então, se você puder escolher o jeito mais leve de passar por isso aí, escolha, né? Cara, a vida é muito simples. Ela é muito tranquila. Vamos voltar pra Bíblia. Depois da tempestade, vem a calmaria. Então, se passou um furacão, ele vai limpar tudo. Vai levar tudo. Olha pra trás, o que levou? O que isso deixou de marca? O que eu posso crescer? O que eu posso fazer pra evoluir? Deu um tsunami. Vai no fundo, mergulha. Não te atinge. O avião, tempestade. O avião vai subir, vai passar por cima da tempestade, vai estar lá em cima, o sol, clima limpo, tranquilo. Então vai da tua cabeça, da tua formação mental... Copo meio cheio, meio vazio. Aonde tu quer chegar? Tu vai querer ficar vivendo as turbulências, o avião ali na nuvem, ou tu vai dar um upgrade? Ou aquela história do cachorro sentado no prego. Já viu a história? Não. Nossa, um ótimo jeito de terminar com uma história. Pega esse corte, editor. O cara saiu do barbeiro, viu um cachorro
chorando, sentado num prego. Aí eu perguntou pro barbeiro, tá, mas por que ele não sai dali se tá chorando, tá doendo? Não tá doendo o suficiente. Uau. E daí é mais fácil ficar sentado reclamando da vida do que eu levantar a bunda da cadeira e trabalhar. Exemplo, quantas pessoas tu vê aí no Facebook, TikTok, Instagram, sei lá, pessoas sem braço trabalhando de pedreiro. Uhum. Aí vem um cara no sinaleiro, eu preciso de ajuda. Cara, tem um monte de empresas precisando Fato que você trabalhar. precisa de ajuda nisso. Tem um monte de gente precisando trabalhar. Um monte de empresas precisando para trabalho. Mas não querem se enfiar numa fundição, não quer capinar um jardim, não quer se... E tem gente que gosta de ajudar um cara no sinaleiro porque realmente o cara tá com os pés. Dava ver que o cara não tinha os pés, né? Não tinha os pés. Um pé era pra trás, outro, né? Não tinha. E não tinha a mão. Esse eu ajudei. Realmente eu ajudei. Mas, cara, tem quantas pessoas aí que tem na rua que... É o lance, né? Você precisa de ajuda, mas não é esmola. Você precisa de ajuda mesmo. É outra parada que tu precisa mudar a tua mentalidade. Fê, queria te agradecer demais, mano, por esse papo, por tudo que nós conversamos aqui. Dizer que foi uma honra mesmo a gente poder falar sobre coisas que a gente, no nosso corre aí, no nosso dia a dia, nos nossos encontros, a gente não tem tempo de debater. E mais que isso, cara, de compartilhar, né, com a galera que nos assiste aqui, um pouco das tuas histórias, das tuas lições, E, pô, foi um monte de coisa que a gente não falou, tá? A gente tem umas gavetas que nós não abrimos e eu vi que o Felipe tava com a mão na gaveta, eu não quis puxar. Então, mas te agradecer demais, cara. Foi demais o papo. Espero que tenha sido engrandecedor para quem assistiu aí também. E quem quiser conhecer mais do Felipe, quem quiser trocar uma ideia com o Felipe, seja sobre qualquer assunto desses que a gente falou, do intercâmbio a movimentos cristãos, Rotary, sucessão familiar. Imagina quanto esse menino, só com 30 e poucos anos, já tem tanto assunto que ele domina. Ou se você precisar adquirir um produto lá na Devalor, um seguro, um consórcio. Tem uns consórcios top agora lá na Devalor, tá, galera? Para tirar moto baratinho. Mas enfim, aí você vai lá na Devalor que eles vão te explicar certinho. Se você quiser conhecer o Felipe, trocar uma ideia com ele, combinar um dia para você ir lá tomar um café na Devalor, o café da Devalor sempre tá quentinho. Como é que faz, Felipe? Liga no 3433-0000 ou... Como é que te acha? Na rede social? @Felipe Eduardo Vieira. O Felipe, ele é conhecido também, agora na internet aí, como o Corretor Sincero. Então ele tá sempre também no Instagram, @DevalorSeguros, sempre levando um conteúdo de conhecimento sobre seguros, de maneira muito simples, falando para quem não entende, porque fala para você apólice, cota, enfim, como é que chama? Apólice seguro? Não, mas como é que chama os pormenores ali? As cláusulas. Cláusulas. Termos difíceis. Não tem isso com o Corretor Sincero. É na lata, é vapo. Ele explica lá. Vai, @DevalorSeguros no Instagram. Tem conteúdo, você também vai ver o Felipe lá. E por lá você acha a rede social do Felipe para conhecer ele e quiser bater um papo com ele. É só chamar lá. Fê, tamo junto, meu irmão. Rafa, obrigado. Satisfação. É demais você. Acompanha a 4ª temporada, tamo junto. @Felipe Eduardo Vieira ou Devalor Seguros. É isso aí. Gente, pedi pra você também seguir a gente, @BemComum no Instagram. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E voltamos semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento Devalor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DevalorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @Hope Store Oficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.